Testando, microfone aberto. E estamos online. Muitíssimo boa noite a todos vocês nesse sábado 23 de maio. Eu sou o Lorde A. E eu sou a Shendra. É uma honra falar com vocês, nos dirigimos a vocês nesta noite fantástica. Para alguns é o World Got Day, para alguns uma lembrança da queridíssima Sophie Lancaster, para muitos uma data de inspiração, de liberdade e muita coisa interessante. E bem, nós estamos fazendo essa live hoje primeiramente para a gente estrear, né, nosso novo estúdio virtual, nosso estúdio online da Vamp Tower. Eu espero que vocês estejam apreciando, estejam gostando. Nós decidimos hoje fazermos essa live para batermos um papo, lembrarmos algumas coisas dos eventos da Rede Vamp, como festas e Camila, Bazar Rede Vamp, não é mesmo, amada? Sim, aqui vai acontecer muitas coisas para vocês. Então, vão acompanhando aí. É verdade. Se você já é um assinante do Campus Strigoi, você vai ser regiamente recompensado com os conteúdos online exclusivos que estamos preparando para vocês. E estaremos usando esta plataforma em um streaming mais reservado para ela. Mas para vocês que ainda não sabem o que é o Campus Strigoi, depois da live vocês acessam catarse.me/redevamp que vocês saberão o que é o Campus Strigoi e poderão nos ajudar a irmos ainda mais longe e realizarmos ainda mais coisas incríveis, não é mesmo? Então, né, meu amor? Você gostou do nosso novo estúdio? Curti, ficou muito bom. Ficou legal, né? Ficou. Puxa, são mais de 60 dias que começou essa quarentena, essa pandemia, e aos poucos a gente foi trazendo nossos eventos, nossas produções, tudo para o digital, né? Para o online. É, foi necessário, né? Porque senão não tem como ficar sem, né, gente? Então, teve que colocar para o mundo virtual tudo isso que a gente faz. É verdade. E a gente vai sempre criando coisas, né? E a gente tem um privilégio, uma bênção, que são pessoas, como cada um de vocês, que andam, que têm sonhos, ideias e princípios criativos muito próximos, muito parecidos. As nossas lives são diferentes de todas as outras que circulam por aí, porque aqui no nosso estúdio nós dividimos o espaço com 5 gatos, 4 meninas e um menino. Um deles é o Memphis, que ele está tentando atravessar a quarta parede da nossa persiana. Não é mesmo, Memphis? Vem cá, vem Ele tá cá, vem achando que a cá, janela tá vem aberta cá, vem ainda, cá, né? vem Olha ele cá. aí, olha aí. Então, live com gato. Live com gato é muito mais divertido. Live de vampiros e para a comunidade vampírica é muito mais legal, porque temos recursos incríveis e fantásticos. Ah, ele E sempre temos vem um aprontar. gato que não gosta muito de colo, né? Mas diga boa noite, Memphis. Você não aparece muito nas nossas lives. Então, para a gente abrir essa noite, amado, eu pensei em recordarmos um vídeo mais antigo da gente. Qual? Só um segundo. E a gente tem um evento, não é mesmo? Chegando, se aproximando. Dia 30. Você pode falar olhando para aquela câmera, eu posso falar olhando para essa aqui quando eu estou aqui mexendo na Ainda programação. tô Eu me já pensei acostumando. nisso. Tô me acostumando com esse layout, Pois gente. é, em breve serão 3 câmeras, mas hoje são só duas, porque duas funcionam bem. A gente espera. A gente conta com isso, na verdade. É, Fala vamos um pouco lá. dessa festa para eles, meu amor, enquanto eu preparo aqui. Então, sábado que vem, dia 30, nós teremos festas online com os DJs, né, da Rede Vamp. Todos eles. E eu recepcionando a galera também. E teremos atrações, né, amado? Uhum. Teremos apresentações de dança, né, discotecagens, muito som bom para todo mundo. My old brother, DJ Maven Lord de New Orleans, estará O novamente com a Maven, gente. Maven sempre está presente, ele arrasa, ele é maravilhoso. Todos os DJs arrasam, né? Todos eles têm
uma peculiaridade a mostrar, né? E o Maven é um acrescentar a mais a nossa turma, né? É muito bacana. É verdade. Cadê nosso vídeo, amor? Eu tô assim ansiosa, eu quero saber qual Está é. ansiosa? Vamos fazer uma surpresa. Até porque hoje, como a gente está fazendo essa experimentação em tempo real, pode ser que dê uns miau aqui. Aconteçam umas coisas estranhas, vocês vão se divertir, a gente vai entreter cada um de vocês. Às vezes Então, acontece uns miau, umas brigas de continuem gato. bem aí onde vocês estão. Eu lhes prometo Enquanto isso, deixa eu ver quem que é que será tá aqui, ó. divertido. Ó, tem gente no chat, eu acho. A Jessie Rives tá aqui na sala do bate-papo no Facebook. Seja bem-vinda, Jessie. Uma honra tê-la conosco. Jessie sempre acompanhando a gente aí, já é da casa, né? É prata da casa. Quem mais que está aqui conosco? Cadê? Tem mais gente chegando. Bom, eu vou chamar o primeiro vídeo porque agora é aquela hora que tudo pode dar muito certo ou talvez muito errado, quem sabe? Vamos vendo aqui. E aí? Cadê o vídeo? Vamos no Bazar da Redivan. A gente já volta. Somos, vestimos e consumimos aquilo que nos desperta desejo e algum afeto, com algum sentido, junto daquilo que imaginamos, elaboramos ou apreciamos. Não são rótulos vazios ou ainda acadêmicos que nos definem. Temos bom gosto e gostamos daquilo que quisermos. E daí que é diferente. Ou ainda, como alguém pode não curtir isso também? Já dizia aquela capa de um fanzine oitentista do Madame, quem é diferente é diferente. E no Bazar Redivamp, que teve sua primeira edição no Tempo do Clube, quase 30 anos depois, tal máxima prevalece. Nossos gostos dispensam explicações e toda categoria limitante ou qualquer tipo de subgênero. Gostamos da companhia de quem tem gostos convergentes. Não precisa explicar. Você apenas gosta e sempre tem sede de mais um pouco daquilo no seu cotidiano. Explicar para quê? Quem gosta também vai querer falar das novidades ou descobertas que fez. Quem não gosta vai continuar não dando a mínima. E quem se interessa? Quem se interessa vem junto e vai te perguntar onde pode encontrar mais tudo aquilo. Sabe, nossos gostos são assim, transparentes, autênticos e singulares. O Bazar Redivamp, nosso novo evento bimestral, reúne em um só lugar artistas, bailarinas, expositores, fashionistas e uma ampla e restrita diversidade de pessoas criativas que comercializam produtos singulares, tão apreciados por todos nós, juntamente com boa música, lanches deliciosos, apresentações e performances inesquecíveis. Uma encruzilhada de bons encontros, bons momentos e de bons papos.
inspiração vem dos bazares de moda alternativa dos finais de semana dos anos 90, mas com um quê de fantástico, aquele lugar onde seu universo encontra outros de tons e gostos convergentes. O que é a certeza de um domingo agradável e rodeado de pessoas afins de bons encontros. Além disso, em frente ao Tempo Club, você também visita a tradicional Feira Cultural do Bexiga, onde a Praça Dom Orione é tomada por barracas de antiguidades, móveis, LPs, revistas e livros. Similar à Feira da Benedito Calixto, repleto de incontáveis surpresas nesse que é o bairro mais boêmio de São Paulo. Por lá passam, a cada fim de semana, mais de 15 mil pessoas. Prosperidade, um valor importante na vida de cada um de nós. E aqui nesse empreendimento de livre iniciativa de espíritos joviais e flamígeros, cada um de nós pode conquistar um pouco da sua entre afins que vem de toda parte e dos mais variados perfis de público que de alguma forma apreciam a temática van, inclusive o significado menos conhecido do termo van, que vem do francês mediano, onde é sinônimo de avant, o que vai à frente, ou simplesmente de vanguarda, o que contrasta um pouco com o significado folclórico do morto-vivo eslavo ou dos anti-heróis e monstros da cultura pop. Mas, aliás, tudo que é de vanguarda ou novo assusta por transgredir o conformismo, a apatia e a superficialidade contemporânea, assim como a arte, e usamos dela para confrontarmos a crise e a carência reinante em nosso país.
saboreando comidinhas gourmet na varanda, conhecendo artistas e espíritos criativos em nossos estandes que reúnem produtos novos como roupas, acessórios, móveis, enfeites e até obras de arte e de estilistas e artistas, cosmaker e outros que muitas vezes só têm uma confecção ou ateliê no fundo de suas casas e que vendem seus produtos pela internet, encontrando colecionadores de disco e memorabilias, fazendo um ensaio fotográfico sempre ao som de boa música com DJs profissionais convidados e com bandas apreciadas por todos nós. Apareça nas próximas edições. Se você gostou Quanta lembrança boa, não é, Foi amada? nostálgico ver esse vídeo aí, né? Hoje são quase 5 É uma anos sombra no seu dele. rosto. Foi em 2015, né? O primeiro Bazar Red Vamp. Ai, foi. Já faz um tempinho, né? Quanta gente legal que a gente reviu agora, né? O Luiz da Romênia. Luiz da Romênia, né? Saudoso nosso amigo que já não está mais entre nós, mas Uhum. sempre nos remete boas lembranças da época que ele estava conosco aí nesses projetos, né, amado? Sim, foi um dos primeiros expositores, um dos primeiros a acreditar, a investir no apoiou, Bazar né? Red Vamp. Ele Sim. apoiou a gente, tipo, quando a gente teve a ideia de fazer o bazar, né? Ele foi um dos primeiros a falar, não, vamos fazer sim, eu topo, eu ajudo vocês, vamos lá, vamos lá. Uma pessoa super alto astral, né? É verdade. Nossa, a gente também viu a Dona Rúbia, a A Nosferótica, Nosferótica, maior youtuber novinha! gótica do Brasil, há 5 anos Ai, atrás, quando ainda era uma menina, né, como ela era uma praticamente. bebê, gente! Ela era muito pequenininha ainda. É verdade. Grande coração, mas ainda era o começo, né, da carreira Era no dela, lá começo no ainda. Bazar Red Quer Vamp. dizer, no começo naquelas, né? Porque ela já tava já há um tempinho já na ativa, né? Sim, sim. A gente também viu a Sandila do Nox et Lux, ainda é esse o Nossa, nome? Lux, acho que é. Também, outra grande youtuber da maquiagem Sandila dark. Vieira, que faz as makes trevosas, é maravilhoso o canal dela também. Uhum, claro, a gente também lembrou do saudosíssimo Templo Club, que foi lá, da Carmila Noite de Gala. Ainda não era Noite de Gala sombria, né? Ela era Carmila Le Salon Noir nessa época. É, O templo era lindo, tinha sido uma casa de oração, uma igreja no começo do século XX, então é um lugar com muita história, né? Criação dos nossos queridos Igor Calmona e Jé Rodrigues, do grupo DJ Club Madame, que comandam todas as noites a rádio underground lá do Madame, sempre com a melhor trilha sonora, né? muito bom. Pois é, né? Tanta lembrança boa que traz isso. Ah, é tão gostoso. E o mais legal é que a gente, assim, a gente foi fazendo esses eventos e a gente teve a sacada de gravar, de registrar, de deixar isso eternizado num vídeo, né? Com imagens daquele momento gostoso que a gente viveu, com apresentações maravilhosas de bailarinas, de performers, né? Que já aconteceu nos nossos eventos. Então, assim, é histórico, né? É uma história, é uma memória É, viva da comunidade vampírica do Brasil. já estamos aí, eu e você junto desde 2012. Que é mesmo? Eu e você junto Desde de evento? 2010. 2010 que a gente está junto, né? Não, a gente tá junto, nosso Produzindo, relacionamento coproduzindo. desde 2010, mas produzindo evento desde 2012, que foi quando 2012. começou o Carmila e o Fenster. Isso, o Fênixas e o Carmila, né? Isso. O Fênixas sempre foi mais ativa, a Carmila sempre foi mais estratégica, né? E o Bazar Red Vamp veio em 2015. O Azar veio em 2015, né? É tanta coisa. Atualmente a caçulinha da gente é a Rede Vamp Nights. É a mais novinha, um projeto É. mais novinho aí que foi inserido no Madame Club. Sim, mas já tem 2 anos. Já. Nossa senhora, como o tempo São passa! 2 anos do Rede Vamp Nights lá no Madame, né? Tô me sentindo velha. Não fale essas coisas, tô me sentindo velha. Imagina, mano, você ainda está no começo. Ainda dá pro caldo, né? Então tá Não, certo. imagina, a Rainha dos Vampiros. Não. Nossa, mas de volta, né? As pessoas que a gente estava lembrando
nesse momento ali, né? Tanta gente legal, puxa, o Luí, que já partiu, né? E já faz um tempinho. Nossas amigas continuam bem vivos, o Léo Serpens, a Érica, o Thiago Arcana, que estava lá com a gente no dia da estreia, A Dark Fênix. Dark Fênix, a grande, gloriosa Pilar Schmid, também foi uma das primeiras a apoiar o Bazar Red Vamp, e foi o primeiro evento dela, né, que ela Ela contou pra gente. começou, ela até publicou uma vez no Instagram dela que foi o evento que abriu as portas para ela. Isso é muito legal pra gente. A Angel também, A Angel do também, do Gifts, Gift Angel. Gifts Angels também. E o Léo Serpens também, que começou com a gente Começou no também, né? Fantasy, né? Foi. Começou como tarólogo, usando o tarô dos vampiros. Então é uma galerinha, gente, fenomenal, que tiveram a sacada assim, tipo, eu vou criar algo e vou me unir e vou me juntar a eles, eu vou aproveitar essa oportunidade. E é muito legal ver isso, gente. Ter essas lembranças e saber de tudo isso, dessa galerinha que começou junto com a gente, É praticamente. verdade, prosperar, né? Prosperar, enraizar, ramificar, prosperar, isso é uma sensação maravilhosa, é difícil colocar em palavras, né? Uhum. Ah, o A gente filhinho da cresceu Angel, a junto, gente viu né? ele crescendo. Nossa, eu lembro, ela levou ele nesse bazar mágico, que minhas primas gêmeas estavam lá com a gente, com um stand de tipo brechó que elas levaram Seus pra lá. pais chegaram Meus aí pais também. também estavam por lá. Era uma tarde de domingo maravilhosa, né? Cada edição. Era um passatempo maravilhoso. Tipo, tô sem nada pra fazer no domingo, não passa nada de legal na televisão. Ai, cansei de ver Silvio Santos, cansei de ver Faustão. Então eu vou ir lá no Templo Clube ver uma galera legal, música bacana, comer umas coisinhas bacanas, legal, comprar algumas coisas legais. E, meu, era tudo E de o mais bom aquele bacana, era um lugar. evento frequentado pelos moradores do Bexiga, né, da É, Bela Vista. Não era um evento que era fechado só a um determinado público. As pessoas que vinham na praça, na feirinha da Praça Dom Orione, que naquela época, quase 5 anos atrás, era bem diferente do que é hoje essa feirinha, era né? bem movimentada. Era bem movimentada. Você tinha os velhinhos, as velhinhas do bairro, o pessoal que morava nos prédios ao redor. Eles lotavam o evento e gostavam. E tinham as bailarinas, os bailarinos, os grupos de dança, principalmente, né? É, o grupo Rá, Grupo Rá. o grupo da Cíntia Surraila também. Sim, Cíntia também tinha uma história e tanto ali. Ela, eu A lembro dela, do Cíntia marido, os estudantes dela. teve uma história e tanto naquela vez. A Isis Mate também, que tá sempre com a gente. A Xanxa Maharani, A como era um evento à tarde, ela Xanxa. conseguia se apresentar com a gente por lá. Sim, nossa, muita gente. Agora não dá pra lembrar o nome de todo mundo, porque muita Sim, gente mas passou por ali. Lá no YouTube a gente tem bastante. Tudo A registrado. gente tem tudo isso muito bem registrado para vocês, meus nobres Saudade do amigos e bazar, hein? amigas. Aquele Ah, Templo Club, gente, era muito massa, era muito legal aquele lugar, porque pensa, a festa de vampiro numa antiga igreja, é né? verdade. Toda a arquitetura daquele lugar era de uma antiga igreja, então era E, fenomenal. e a cada edição o templo se renovava, porque ainda estava correndo a reforma. Tava. E o Gé é um cara, um profissional, o Gé Rodrigues, né, do grupo DJ Club Madame, é um profissional fantástico. Então, cada noite que a gente abriu o Carmilo, abriu o Bazar à tarde, a casa estava completamente transformada e sempre ficando cada vez mais legal, cada vez melhor. Cada Então, edição de festa que a gente fazia lá era uma novidade diferente. uhum, Aí a gente chegava, tipo, um mês depois, né? sim. Aí chegava lá, ué, mas isso não tinha aqui. Olha que legal, novidade! Era muito legal, gente. É verdade, era um cuidado, um carinho muito grande que eles sempre tiveram com os nossos projetos, os nossos trabalhos. A gente adora, Uhum, né? Por isso que é uma parceria que já está aí há todo esse tempo, a todo vapor, né? verdade. Todo vapor me lembra a websérie de um cara que eu entrevistei essa semana, um escritor de steampunk, o Enéas Tavares. E logo logo vocês vão curtir essa entrevista lá no programa, no Spotify, no podcast da Vox Vampírica. Mas tem uma novidade. Qual? Agora a gente não grava só o áudio quando faz as entrevistas. É áudio e imagem? Áudio e imagem. Mas estamos ficando chique, né, gente? Então aí, Pois é, pois altos é. avanços tecnológicos. Pois é, são as novidades que o pessoal do Campus Estrigói, nossos apoiadores, investidores do Campus Estrigói, estão nos presenteando, nos dando energia, nos dando fôlego e recursos
para a gente aprimorar ainda mais tudo que a gente tem. Através do apoio da galera do Campus Strigoi que a gente consegue fazer tudo isso. Porque se não fosse através desse apoio que o pessoal dá pra gente, não ia ter como fazer tudo isso. É bem verdade, meus nobres amigos. Mas vocês também, que ainda não estão no Campus Strigoi, podem ajudar bastante a Redvamp. Uma das maneiras é que, mesmo em meio à quarentena e à pandemia, podemos dançar em nossas casas e matarmos os vírus, como diz o DJ Martin Oldgott, lá da Inglaterra. Sim, podemos, porque no sábado, 30 de maio, nós temos a quinta edição da Fantasy Festa Online, não é mesmo? Transmitida por uma plataforma de vídeo exclusiva que permite todos vocês interagirem e conversarem em vídeo em tempo real, uns com os outros, simulando a atmosfera de um pub, simulando a atmosfera do Estação Madame, do Poison Bar e Balada, que era ainda mais intimista e ainda mais querido e nos hospedou por quase 5 anos no É Fantasy. verdade. Poison era um cantinho do coração, assim. Nossa, É era verdade. um lugar que a gente se sentia em casa, né? Inclusive tem uns vídeos no YouTube de relatos dos frequentadores da época que ia lá no Fantasy. Gente, vejam esses vídeos. São duas partes, né? Parte 1, Tem parte duas 2. partes. Tem a terceira parte que está em montagem Que ainda. ainda não subiu. Ainda não subiu. Mas depois procurem lá no nosso YouTube, né? É o Nosso canal, que Sala Live, está no Facebook, na Redvamp e também no YouTube. Eu acho que eu esqueci, mas tem mais um lugar que ela está sendo Twitch. transmitida. No No twitch.tv. Twitch também. Então, se a imagem não está muito legal, o áudio não está muito legal, vai para o twitch.tv/Redvamp, segue, dá um coraçãozinho pra gente lá, que essa ajuda é fundamental. E a gente agora Eu tem. tô aqui acompanhando mensagens que o pessoal for mandar. Podem mandar mensagens. É bem verdade, a gente vai vendo A gente vai e. respondendo. Mandem perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Exatamente. Só que aí eu tenho que pular, tipo, Facebook e Twitch. Facebook e Twitch. É, a gente, como eu disse, hoje é uma live. A gente colocou aqui tudo para funcionar e estamos fazendo o teste final desse sistema, porque a gente, a partir de agora, vai estar muito mais próximos de vocês nessa quarentena, de vocês aqui de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Maringá, Porto Alegre, Aracaju, Piauí, New Orleans, Lisboa, Braga, porque agora o programa Vox Vampírica está em Portugal. Mas, Amada, enquanto você conversa um pouquinho com nossa audiência, eu vou aqui procurar nosso próximo vídeo. Isso, procura aí, porque é tanta coisa pra mostrar, Mas gente. fala um pouquinho da Festa Online também para eles, que os ingressos já estão à venda. Isso, os ingressos já estão à venda lá no Redvamp. E ai, gente, é uma plataforma muito legal, onde você tem interação, você vê a carinha de todo mundo. É como se você estivesse numa sala com todos os presentes juntos, sabe? Assim, tipo, não tem como ficar de fora. Então você conversa via chat, conversa via imagem também com as pessoas. Você pode montar o seu próprio cenário, né? É bem legal porque isso aguça a sua criatividade, né? Então você pode montar seu próprio cenário, você pode montar o seu próprio figurino, né? Então é bem bacana porque todo mundo se vê, todo mundo conversa, todo mundo interage, além, é claro, de ver e ouvir lindas atrações que a gente vai colocar para vocês verem, além da discotecagem, né, do público todo. Ah, eu sou meio tímida para falar assim, amor, eu não tenho muito assunto. Ah, imagina, você está fazendo isso belamente, meu Eu, amor. eu sou meio tímida para falar assim. Não tenho muito o que falar, não. Tenho só o que sentir, Au. Au. né? Então, Então vamos agora aqui a mais uma performance especial que eu selecionei aqui para vocês. A gente tem duas telas, o que é muito legal, Amada. Você pode olhar para lá, eu posso olhar para cá. é que eu tô curiando o que você tá aprontando aí para jogar pra gente ver. Ah, mas tem que ser surpresa, porque pode dar errado. Mas aqui eu tô curiando, eu tô, tô de olho. Então, Ó. vamos ao teste. E aí, manda vídeo. Manda vídeo pra nós. Mandamos. Manda Peraí, deixa vídeo eu pra voltar nós. aqui. Um segundo.
porque, né, vamos conversar aqui mais um pouco, Ah, né? eu Porque queria tem saber o que a sempre... galera tem pra dizer, se estão gostando dessa Ó, tem tá, o plataforma. chatzinho do Streamio tá rolando. O chatzinho da onde? Ah, você jogou já o vídeo. Não joguei ainda. Ainda não? Não, Tá tô rolando alguma abrindo... coisa ali. Não, tá, gente, tá o... Tá rolando alguma coisa ali no fundo que eu vi. Não, agora tá rolando só o flyer do... É, agora tá. Eu queria saber o que a galera do Facebook Tem algumas configurações tem aqui para que bater são... papo aqui conosco, né? Tem uma galera aqui com a gente. Queria ler mensagens de vocês. Vocês estão gostando? Tá legal? O áudio, a imagem, tá bacana? A imagem vai melhorar nas próximas, assim, a gente já pode adiantar isso para vocês. Mandem mensaginhas aí para dizer o que está legal, o que pode mudar. Uhum. Hoje a imagem ainda não tá legal, porque a gente está pegando uma manha aqui de como... de algumas coisas, né? Mas assim, já na próxima transmissão vai tá bem mais legal essas transmissões da gente. Hoje a gente está testando, né? Vocês são Então, nossos... vocês são as nossas cobaias, né? Estamos testando toda essa configuração para ver como é que rola tudo. Mas, não sei. O pessoal tá tímido. O pessoal tá que nem eu. Hoje. O pessoal tá tímido. Né? Nem sempre é fácil. Ah, eu quero ver. Eu tô, agora foi. eu tô estudando ainda. Peraí, amado, agora a gente está entrando com a performance. Né? Depois eu conto. Sou o vampiro Lestat e tenho uma história para contar. Ana, lembra dessa noite no Uma Forte? história antiga, Depois, já a gente uma conta. história bem-aventurada, Depois dessa performance. uma história do meu encontro derradeiro com a mãe de todos os filhos da noite. O dia que despertei a caixa, a rainha de todos os condenados. Mas ainda hoje, não considerei a ninguém a escolha que nunca tive. Perdone. I volti delle mie vittime mi tormentavano, ricordandomi il mio fardo. Per notti e giorni suonai furioso perché non avrei più potuto prendere parte alle semplici gioie del mondo. Ero destinato a qualcosa di più. Vuoi forse che io suoni per te?
legal rever essa apresentação da gente. Foi fantástica, meu amor. Que Foi música, incrível. essa música é maravilhosa. E aí eu mesmo adoro. Uhum. Nem sempre assim, eu não acho que seja um filme fantástico quando a gente pensa no livro da Anne Rice. Mas quando a gente pensa numa história de vampiro que fica, que impregna, que a gente quer assistir de novo, eu gosto desse filme. Eu gosto do filme. Sei lá, eu acho bacana o livro. Eu gosto da estética eu A, gosto da estética dele. É que eu li a o Rainha livro. dos Condenados, ela tava ótima, aquela Sim, atriz, sim, né? não, tava legal, tudo é legal, mas assim, aqui A roupa dela é maravilhosa. faltou tanto personagem, tanta subtrama pra ficar ainda melhor ali. É, E- foi bom. Mas é bom, é um filme legal. Eu recomendo, assistam. A figura da caixa é fantástica. E essa roupa que a gente fez, né, amado? Nós mesmos que fizemos essa roupa, gente, foi uma loucura. Pois é, a menos de uma semana do evento a gente inventou. Na verdade, essa foi a segunda apresentação da caixa na Fantasy. Essa foi a segunda. Essa foi a segunda, porque teve uma primeira, que é aquela que foi o bicho, né? Que foi uma semana antes da apresentação. Tipo, eu sempre bolava as coisas assim muito em cima da hora, sabe? Vocês acham que eu sou muito 10 dias, uma Vocês semana. acham que eu sou muito 10 organizada dias, pra 10 poder dias, resolver as 10 coisas? dias, uma semana, viu? Nada, eu não sou organizada, não. Me dá um estalo assim, tipo, vou fazer tal coisa. Amado, vou fazer tal coisa. E essa tal coisa que eu vou fazer. Então vamos fazer? Vamos fazer. Então, Normalmente eu sou o louco que fala, vamos foi aí, fazendo, vamos né? junto, vamos aí, vamos fazer. Muito legal. E aí, só que a roupa da caixa, quem fez a roupa da caixa fui eu. Para não deixar tão me vangloriar, eu tive uma ajuda. A Chandra fez uma parte e meu pai me ajudou com o restante. E assim. Fazer aquela Só coroa, que a né? gente. Foi uma coisa muito insana, porque eu precisei 4 dias praticamente virando noite fazendo essa roupa para ela, criando a coroa. Foram 3 versões da coroa para chegar nessa que vocês viram no vídeo, com todos os detalhes. Além disso, aí teve as outras partes. A gente só sabia como a roupa ia ficar no final das contas, a gente desenhou tudo separado. Eu fui para a linha de montagem junto com meu pai, começamos a construir as chapas, as placas da roupa, e ela foi sendo feita. Só que na época a gente ainda não morava junto, ela trabalhava, eu estava também encrencado com freelancer, com job de algumas agências, e passava a noite fazendo o traje dela. E a grande pergunta se deu na quinta-feira. Amada, você vem aqui para casa na sexta? Eu vou sim. Por quê? É bom. Sabe todas as partes que eu desenhei e fiz do traje? Sei. Então, a gente não sabe como vai funcionar tudo junto, se acertamos medida. A gente montou, mas até então eu não tinha experimentado a roupa, como é que ia ficar no corpício, né, gente? E aí, ainda bem que ela tinha esquecido um sutiã lá na minha casa, que eu detalhe! consegui usar de modelo para fazer o bustier da caixa. Que aquilo é tudo Aquele modelado em sutiã, papietagem e porcelana fria. Aquele sutiã salvou o nosso projeto, né? Salvou o projeto, salvou o Como é que ia relacionamento. medir as coisas aqui, né? Uhum. E a parte mais louca, a gente lá na madrugada da véspera do dia do evento, às 3 da manhã, provando a roupa na oficina naquele frio que tava. Tava uma friaca. Era inverno, né? Era julho. Não lembro mais quando Era era. inverno, tava uma friaca. Pois é, e aí a gente fez, a performance foi linda. Só que a gente está falando de algo que rolou alguns anos atrás. E nesses muitos anos atrás, eu arrisco dizer que foi em 2016 ou 2015. O que é essa segunda apresentação? É, Acho que foi 2016. será? Bom, Acho que sim. tem matéria na Rede Vamp, a gente não consegue acessar agora, mas depois vocês vão lá, vocês dão uma procurada, né? E o que aconteceu? Naquele momento, fazia quase uns 10, 15 anos que Anne Rice não escrevia mais nada sobre o vampiro Lestat. Fazia muito tempo que não tinha nenhum livro publicado. E a gente até hoje, a gente brinca que depois que a gente fez essa apresentação, subimos as fotos, subimos tudo, quando a gente acordou, era umas 3, 4 da tarde do domingo, a gente viu um anúncio da Anne Rice que ela ia participar de uma live no canal do filho dela, junto com outro apresentador, que ela tinha uma novidade bombástica para contar ao mundo. A Xena falou, nossa, o que será? Eu falei, não, só falta agora ela falar que vai ter um livro novo do Lestat. E assim surgiram as novas crônicas vampirescas, publicadas no Brasil pela Rocco, que começou lá com
e trouxe a nova série de aventuras do Lestat, num futuro distópico, alternativo, onde ele vai se tornar o príncipe de todos os vampiros, o príncipe dos condenados. E é uma saga maravilhosa. Está saindo, acho que até livro novo agora, aí no segundo semestre dessa saga. Mas foi o dia que Anne Rice anunciou o retorno. E a gente ficamos espantadíssimos com a sincronicidade de tudo isso que aconteceu naquele momento, né? Amor, tem uma galerinha Vamos aqui falar no com o pessoal do YouTube YouTube, né? Vamos bater um papo com o que eu pessoal do entrei há YouTube. pouquinho aqui, Uhum. que eu não sabia que estava rolando no YouTube também. Quando você falou, eu vim aqui Olha, enquanto a checar. gente falar com o YouTube, a gente vai olhar mais para essa câmera aqui agora, tá? Tá, aí eu tenho aqui umas mensagens do pessoal que tá aqui, que o pessoal tá Vem mais pra cá, comentando. vira pra cá. A gente pode conversar com eles um pouquinho, né? Vamos botar essa câmera Ai, aqui mas a pra Marisca gente... tá aqui, tá tão quentinho, não dá pra me mexer. Oh, Marisca! Então vamos lá, eu falo com vocês aqui no YouTube, e aí quando é a vez da Chendra, quer ver? Acho que foi uma brincadeira que a gente pode fazer. Ai. Não, a gente ainda não tem essa tela configurada. Então é aqui. Vamos conversar com eles pelo Aqui, YouTube. com essa tela aqui. É, a gente agora fala com essa tela. Tem gente que eles também vão poder ver por ali. É, tá rolando as Mas, duas acima telas. de tudo, o que eu queria dizer para vocês, aí galera do YouTube, do Face, do Twitch, Ah, da que legal. RedeWeb.com. Gente, depois da live, ou pode ser durante, mas você vai perder conteúdo legal aqui. Não esquece de garantir o seu convite para a Fenixas e Festa Online no próximo sábado. É numa plataforma de vídeo exclusiva que vocês conversam uns com os outros em tempo real e vão conhecer gente do Brasil inteira e de muitos outros países. Na última festa, Dark Stoker, sobrinho neto de Bram Stoker, estava com a gente, fez um pitch, uma fala de 15 minutos, onde ele contou muita informação legal. Dr. Thomas Carlson, letrista do Therion e do livro Cabala, Clifford, Magia Goética, já esteve com a gente. Tem muita gente legal, os membros da banda Incubus Sucubus, do Iron Sable, do Farbulous, do Som Sombre, do Kentucky Vampires, do Ego Likeness e muitas outras bandas estão sempre lá com a gente. Então vem que é uma festa muito legal. Vai na redevamp.com garantir teu convite, tá bom? E vamos bater um papo agora com vocês que estão falando com a gente pelo chat do YouTube. Ah, o YouTube tem bastante mensagem aqui da galerinha aqui, ó. Então, vai lendo e a gente vai conversando aqui com eles. Vamos responder um por um, todo mundo vai ter suas respostas. Então vocês, e vocês que estão vendo a gente aí no Facebook, que estão vendo a gente aí no Twitch, pode mandar mensagem no chat, mas principalmente ajuda a gente. Compartilha essa live, compartilha ela nos seus grupos de vampiro, para os seus amigos no Messenger, clique em compartilhar no seu perfil, ajuda ela a chegar a mais gente, que a gente quer fazer isso aqui acontecer mais vezes e com mais qualidade de vídeo e com mais conteúdos produzidos exclusivamente para vocês. É isso aí. Eu Olha, tô aprendendo Mari. para onde olho na câmera, é aqui, do lado dessa luzinha que a gente olha, eles veem, a gente pode ver bem eles aqui, né? É. Eles veem bem a gente. As tecnologias. Estamos se acostumando. Hoje é estreia, vocês sabem. Ó, temos aqui uma pergunta da Júlia Dias Garcia. Tudo bom, Júlia? Boa noite, Júlia. Beijo. Como você está? Ela está amando a nossa transmissão, muito grata. Muito obrigada pela audiência. E ela está perguntando se tem dinastia Sarrasa em Curitiba. Júlia, né? Júlia, a dinastia Sarrasa, ela está estabelecida aqui em Alon Antares, Amantic, cidade de São Paulo. Os integrantes da dinastia vivem aqui nesse momento, tá? Então, nossa, isso tem muda de cor também? Você esbarrou em alguma coisa? Não, Uau, que curioso. Olha, não sei. engraçado. fica mudando Você de fala cor. alguns nomes, as coisas às vezes podem dar umas coisas estranhas, né? Interessante isso. Agora estamos verde no YouTube. Ok, mas isso faz parte. Eu sei que Tá vocês certo. gostam de tudo isso. Vocês estão loucos para ver aparecer aqui atrás da gente uma figura que nem, a gente vai olhar para trás e nem a gente está vendo, só aparece aqui no vídeo. A gente sabe disso, tá? Né? E sei lá, aqui é a Vamp Tower. Estamos verdes. Eu sou o Lord A, ela é a Rainha Chendra Sarrasca. Quem não garante o que pode acontecer aqui enquanto a gente olha Parece pro um vídeo? ser aqui atrás, assim. Pois é. Eu sei que gatos vão aparecer a qualquer instante. Eu tô Tinha torcendo uma para no meu nenhum colo até gato agora. derrubar nenhum equipamento. Mas vamos lá. Essa raça está estabelecida, por enquanto, com integrantes aqui em São Paulo. Tá?
o que acontece? Você sente atração por saber mais sobre a espiritualidade, a cosmovisão vampírica? Você não começa se juntando a essa raça. Você começa por um período de neófita, fazendo um treinamento, um curso, aprendendo a meditar, refletir sobre muitas coisas, aprendendo sobre esse caminho que existe há quase 50 anos da espiritualidade, da cosmovisão vampírica, através da série Codex Strigoi e de um treinamento oferecido pelo Círculo Strigoi, com mentorado, você vai ser apadrinhada, você vai aprender muitas coisas, mas aí para fazer parte desse treinamento, Júlia, você precisa se inscrever lá no formulário do Círculo Strigoi no redvamp.com, tá bom? Isso aí. Próximo. Aí tem o Watson. 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 Elementar, meu caro Watson. Tem o Rafael Farias, o Gustavo Machado, estão dando um olá para nós. Boa noite para vocês. Gratidão por estarem aqui com a gente. Por favor, se vocês estão gostando, compartilhem essa live. Nos ajudem a irmos ainda mais longe, porque queremos produzir mais conteúdos assim para todos vocês. O Rafael Farias falou que está lendo Mistérios Vampíricos e está adorando. Gratidão. Mistérios Vampíricos foi meu primeiro livro. 2014. 2014. Ele levou 10 anos para ser feito, né? Eu comecei a trabalhar nele em 2004. Eu destruí pelo menos 3 originais dele, porque eu não gostava do tom ou da direção de algumas coisas nele. E a pesquisa foi sendo aprofundada e muita coisa foi acontecendo. Uma década, né? Bastante tempo. Sim, sim. E aí, enfim, ele foi lançado pela Madras Editora na Bienal do Livro de 2014. E foi uma experiência sensacional. Também foi uma das últimas vezes que a gente encontrou também um outro nobre amigo, meu primeiro editor, o Wagner Veneziani Costa, né? Que partiu no ano passado. Olha, Mistérios Vampíricos aqui, né? Pois é, esse livro aqui tem muita história, eu tenho um carinho. Ao contrário? Espelha, né? É. Olha o Não, espelhamento. aqui não. Não, tá dando Tá certo. Então eu tenho um carinho muito grande por essa obra e teve até. Será que dá tempo de contar a história? Ah, conta rapidinho. É que todo mundo pergunta porque tem essa loira, né, na capa do Mistérios Vampíricos. Por que não foi uma ruiva como eu? Exato, porque se essa decisão fosse minha, era uma ruiva. Ela estaria com o cabelo tingido. Mas o meu editor chegou, ele parou lá para o cara que cuidava do contato, editora e autor, e chegou, mandou a capa pronta, tudo diagramado, tudo fechado, e olha, essa aqui é a capa, você tem que confiar em mim, porque eu sei porque eu estou pondo essa capa, é uma coisa muito importante, vai dar super certo o nosso projeto, e você vai ter que ficar com essa capa, e um dia, se eu quiser, eu te conto a história. Ele falava super rápido, era um cara incrível. E eu não tive muita opção a não ser ir para a tarde de autógrafos, a noite de autógrafos, a Bienal do Livro e, bom, vamos confiar, né? O cara faz isso, é editor de livro a vida inteira dele, tem um conselho editorial, tem um monte de profissional de marketing, ele deve saber o que é melhor mesmo. Não sou eu, no meu primeiro livro, que vou ficar querendo medir sabedoria, medir conhecimento. E aceitei. Tivemos noite de autógrafo lá na Bienal do Livro, naquele Foi muito stand legal. lindíssimo. Encontramos muitos amigos, amigas que vieram ali especialmente para trazer um abraço, tornar aquela noite marcante. E a todo tempo, quando o Wagner passava por mim, Wagner, qual é a história da loira? Afinal, que até agora não fez sentido, não entendi, porque não é uma ruiva, é uma loira. Ele ria da minha cara e não, tem um segredo, um dia eu vou te contar se eu quiser. E tá. Passou, o livro saiu, vendeu mais de 12 mil exemplares, graças a cada um de vocês. Vocês moram no meu coração, mas o mistério prosseguia. Vocês sabem, mercado Não é à toa que editorial. se chama Mistérios Vampíricos, não é mesmo? Exato. E aí, né, tipo, passou o tempo, a gente só encontramos, teve uma outra Bienal, encontramos o Wagner, rimos pra caramba. O estande da Madra servia um vinho chileno, né? Vinho que era aquele, com aquelas taças de cristal generosas que só tinha no estande da Madre. Então, era praticamente ir na Bienal para saborear os livros e o vinho do estande da Madras, que era o meu favorito. A dúvida continuava. Afinal de contas, né? Quem é? Não, não vou te contar. Ah, a gente ria, a gente gargalhava e sempre saía sem saber. Então aconteceu, o tempo passou, 2019, a gente teve uma semana pesadíssima de trabalho, de correria, de estresse, produção de evento. Bom, assim, aí uma noite que a gente tirou para essa nossa noite de descanso, que a ideia era nem entrar em rede social,
a gente acabou tendo que entrar por conta de um dos DJs que pediu lá pra gente ver um negócio que o Danilo tinha recebido o material. E a gente entrou. E quando a gente entrou, a gente tomou um baque, né? A família do Wagner estava anunciando que ele havia partido. E pra gente, né? Era um amigo querido. Era um cara, era o meu primeiro editor de um livro. Era um cara que a gente encontrava, a gente ria muito quando a gente Era estava uma junto pessoa com muito ele. querida. Era uma pessoa queridíssima da gente e ele morreu. E aí aquele mal-estar, aquela sensação que vocês devem ter experimentado, vocês sabem como é quando um amigo querido se vai. E ainda na mesma noite a Chandra olhou para mim, né, já eram umas 3 ou 4 da manhã, né, a gente estava meio rodeado com a notícia, né, vamos saborear um whisky que a gente tinha aqui, muito gostoso. A gente estava lá na cozinha, a Chandra olhou para mim, né, amada, e você soltou a máxima, né? Fudeu. Agora a gente nunca mais vai saber qual é a história da loira na capa do seu livro. Até a história dessa loira, eu vou contar o desfecho já já. A história dessa loira incomodou até a minha outra editora na Penumbra Livros, a Lívia Andrade e o Vinícius Ferreira. Que nossa primeira reunião, quando a gente foi falar em 2019 sobre o meu livro Deus é um Dragão, na verdade não, 2018 ainda, ela ficou assim, ela queria entender por que era uma loira. E não fazia sentido para ela também essa loira e eu também não sabia responder. E assim, naquela noite eu e a Chandra fomos dormir e, bem, não sabemos, não vamos, talvez nunca saibamos qual é a história dessa capa. E a gente se resignou. 3 noites depois, mais ou menos no anoitecer, na verdade, da terceira noite, eu tenho alguns amigos, algumas amigas da Romênia, tem alguns, inclusive alguns monges lá que moram no monastério lá na Valáquia, no interior onde era a Valáquia, né? Onde é a Valáquia ainda. E tem muita coisa legal lá. Mas eu tenho um amigo que é professor lá e ele não me escrevia desde 2013. A gente estava praticamente sem contato por causa das correrias da vida. Naquela terceira noite ele me escreveu morrendo de rir, mandando um áudio em inglês com um sotaque arrastadíssimo e achei a loira do seu livro, você não vai acreditar. Como assim? Ele tinha visitado naqueles dias uma cidade chamada, acho que era Brasov, acho que fala assim, e lá tinha uma pintura a óleo de uma loira que tinha sido amante do Vlad Bassarab, do Vlad III, né? O Vlad, vocês conhecem como Vlad Tepes ou Vlad o Empalador. Ele teve uma amante naquela cidade com quem ele teve 5 filhos e ela foi tipo o amor da vida dele. Ele casou, ele só não casou com ela porque ele se casava com pessoas da nobreza para ter exércitos, para ter recursos e tudo mais. Mas quando a partir do instante que você tem 5 filhos com uma pessoa e não deixa a pessoa ficar na miséria, protege a pessoa a todo custo, vamos concordar que temos algo sólido ali. E até hoje existe nessa cidade, a casa onde ela morou, é uma hospedaria que conserva o quarto dela como era na época e ela é super, uma figura pública não, né? É uma figura da memória, da história da cidade, queridíssima por todos eles. E aí a sincronicidade, a curiosidade dessa história ficou pra gente, né? Tipo, peraí, na terceira noite chegou a resposta que a gente ficou sem saber durante quase 5 anos. Apareceu a resposta. E essa foi mais uma das muitas histórias estranhas que envolvem a minha obra, Mistérios Vampíricos, né? Nada. Conta um pouquinho mais de coisas, fala um pouquinho mais. Tem mais perguntas, né? Antes de eu te chamar Sim, o a próximo galera vídeo. tá aqui. Desculpa. Você tem que ser breve nas respostas, amor, porque tem muita pergunta. Tem muita pergunta? Tem. Ok, então vamos às perguntas de O pessoal quer vocês que saber estão dos no babados. YouTube. O pessoal quer saber dos babados. Quem mais aqui mandou pergunta? Ah, o Emerson Sebastian falou que a transmissão aqui está muito boa. Gratidão. Não. E o John D. John D. Olá, John. Você escreve em enoquiano? Você mora na Inglaterra? Só para checar. Ele perguntou assim, ó, Lordia, dentro do vampirismo, você segue qual linha de magia? Africana? Satanismo ou luciferianismo? Ofereceu 3 hipóteses, né? Como é? É o John D? John D. John D. Você fica chateado ou desapontado se eu te dizer que não sigo nenhuma das 3? Eu tenho muito respeito por esses 3 temas que você puxou aí. Acho que são universos verdadeiramente
fantásticos, com muita força, com muita sabedoria. Toda força é um reflexo de quem a exerce, né? Vocês devem saber que eu sou um dos signatários do Global United Nightshade, fundado pelo professor Thomas Carlson, que conta com Michael Ford, com Don Webb e também com o Dr. Stephen Flowers, vocês conhecem mais pelo nome de Edred Thorson, né? Mas assim, a minha linha dentro da espiritualidade, da cosmovisão vampírica, eu não posso, não tenho vínculos em especial com nenhum desses três temas. Respeito, aprecio muito todos eles, são leituras que aprecio, tenho alguma experiência, alguma vivência próximo de todos eles, mas não, eu diria não, eu pontuo aqui para você que é um caminho próprio, a cosmovisão vampírica, a espiritualidade vampírica, ela tem o seu próprio mundos imaginários, ela tem o seu próprio repertório. Sim. Vamos ver quem mais. Júlio Gabriel Fioco. Oi, Júlio! Júlio Fioco, escrevemos um artigo muito bom sobre essa série Nosferatu da MC e vou assistir hoje o último episódio, meu nobre. Eu adorei. Ainda bem que você descobriu essa série e me compartilhou lá no Campus Strigoi. Cara, sensacional. O livro já era muito bom. A série eu achei que está até, em muitos pontos, está até mais fluida, mais gostosa de assistir que o livro. O livro eu achei que ele carregou muito no drama familiar. E a série focalizou mais o Charles Mankiewicz, os super criativos e outras coisas. Cara, foi uma indicação, uma descoberta feita por você, compartilhada comigo, que eu adorei. O Júlio comentou aqui, quando a gente estava falando sobre a Rainha dos Condenados, o filme e tal, e ele disse que aquele Lestat, ele imagina o Dorian Gray no filme A Liga Extraordinária. E, por sinal, foi o Stuart Townsend que O fez Stuart o Dorian Gray na Liga Extraordinária. foi. Mas tava a mesma cara praticamente, não teve muita Mesmos diferença trejeitos, né? muita diferença de caracterização, né? É verdade. Eu gosto desse ator, inclusive eu gosto desse ator. Liga Extraordinária. Liga Extraordinária é um negócio que agora hoje em dia acho que não pega nada a falar. Mas eu gostei muito do filme, eu gostei muito do quadrinho, embora um tenha na prática, na execução, não tenha nada a ver um com o outro. Mas eu gosto do filme da Liga Extraordinária. Os fãs dos quadrinhos do Alan Moore, que me perdoem. Aqui, ó, vamos responder todo mundo aqui do YouTube para depois ir lá no Face, porque com certeza deve ter perguntas lá no Face também, aí a gente vai falar lá nas perguntas também do Face. Você sabe que nesse sistema aqui que a gente usa para essa transmissão, dá até para a gente ver o chat aqui, só que hoje eu não soube apertar para ele aparecer. Então aí a gente tem que se virar com o que está aparecendo então, aqui no meu celular. Não se preocupe, a gente sempre acha um jeito para estarmos com vocês. Ficar pulando de aplicativo por aplicativo, mas vamos lá. Vamos lá que a gente vai responder todo mundo. O Emerson Sebastian falou aqui o seguinte. O Emerson tá sempre com a gente lá na Festa de Festa Online, né, querido? O Emerson tá Esperamos sempre você junto. Dia sábado dia que 30, gente. Não esqueçam de garantir o seu convite. Ele disse que não conseguiu chegar a tempo do evento, mas os segredos do livro Deus é um Dragão. O evento que rolou na última quinta-feira, onde eu falei sobre o meu livro Deus é um Dragão. Ele não chegou a tempo para ver, né? Aí ele tá querendo saber, tá querendo que você conte um pouco de como foi e se há a possibilidade de haver outro bate-papo sobre o livro. Há uma possibilidade de termos um novo bate-papo sobre o livro. A gente agora, né, nesses primeiros 60 dias de quarentenas e pandemias, a gente levou novidade para vocês, né? Eu ofereço sempre o melhor, mais ou menos essa lição vem do Gene Simons do Kiss, né? Vocês querem o melhor, vocês merecem o melhor. Isso é uma premissa indiscutível de nós da Rede Vamp. E sim, a gente vai ter agora toda semana uma roda de diálogos e de conversas digitais através do Zoom. Vamos ter uma agora essa semana. Por favor, fiquem de olho em redevamp.com. Vai pegar. Então a gente vai ter uma roda de conversas digitais através do aplicativo Zoom semanal. A gente também vai ter, numa dessas rodas, eu refaço o tema do Deus é um Dragão, porque teve muita gente que me cobrou depois que não conseguiu estar
que queria ter participado. Nós vamos ter o meu curso Mistério do Voo Noturno na versão beta através do Zoom. Vamos ter o curso das Adul Runas de Oranis Burials através do Zoom. Vamos ter, toda semana a gente vai ter uma roda de diálogo aberta, uma roda franca, ou seja, bastou se inscrever que você está dentro, onde você poderá conversar em vídeo diretamente comigo, assistir um conteúdo exclusivo. Isso vai ser muito legal. Então pode aguardar, Emerson, que vai ter mais uma sim. O John Dee tá querendo saber se existe algum ritual quando um vampiro morre. Existe, John. Existe sim. Tipo, ele diz muito, ele é para o pessoal, no caso, né, ele é celebrado para o pessoal do Círculo Strigoi ou para alguma pessoa conhecida, ligada a gente, Parente ao Círculo. Não, é sobre um vampiro, sobre um integrante especial da da espiritualidade, da comunidade. cosmovisão e da comunidade. Sim, o meu ofício como rei e como fundador do Círculo Strigoi, como rei da dinastia Sarrasra e fundador do Círculo Strigoi, embora ambos sejam sobre espiritualidade e cosmovisão vampírica, ambos têm suas características, suas identidades. Sim, há um ritual de pompas fúnebres e de despedida quando parte um integrante da nossa comunidade, principalmente se ele expressa em vida o desejo que haja esse rito. O John Dee também comentou aqui que a nossa telinha aí fica mudando de cor toda hora. Ele disse que a cor verde é dos infernos. Com certeza. Segundo o livro dos demônios. É nóis. Oh, o Livro dos Demônios, Antônio Fagundes Filho. Ele foi meu entrevistado essa semana para Vox Vampírica. A gente gravou o podcast e gravamos uma entrevista em vídeo. E logo, logo vocês vão acabar assistindo. Aliás, quem vai assistir primeiro são os apoiadores do Campus Strigoi. Então, cara, uma entrevista de quase uma hora. O Antônio contou segredos, o Antônio contou muita coisa dos bastidores da jornada, né, que ele realizou para escrever, que culminou nesse livro, e vocês vão adorar. Olha quem está presente, o Rael. Meu irmão Rael, meu Hail nobre irmão Sahasra. Rael do Rio de Janeiro. Hail Sahasra, meu nobre. Ele também fez uma perguntinha lá no Facebook que eu já vi, mas daqui a pouquinho eu vou lá para poder. A gente tá. O Vampiro Milenar aqui já é um feito histórico eu ter realizado esse sistema de transmissão funcionando direito hoje. No próximo, a qualidade da imagem está melhor e a gente vai ver o chat aqui na tela. Olha lá, já tá E aí a mudando de gente cor de consegue, novo, ó. a gente consegue ter uma comunicação mais direta em tempo real com todos. Mas a gente está aqui com a Chandra com o celular Essa dela. câmera aqui tá muito legal, porque ela tá mudando de cor toda hora. Eu gosto muito da cor verde. Eu tenho olhos verdes, inclusive, e eu acho que eu gosto muito daquela lenda, né, de uma esmeralda que cai da testa de um arcanjo depois de uma guerra no céu. Eu gosto muito dessa lenda, gosto muito dessa história, inclusive. Amor, tem aqui uma pergunta do Matheus Belmont. Matheus Belmont. Boa noite, Matheus. E não, a sua pergunta não é boba, viu? Não é boba. Ele perguntou o seguinte: se existe métodos de desenvolver o seu vampiro interior em casa. Matheus Belmont. Vou falar, essa primeira coisa que eu vou dizer, eu vou falar não só para você, mas para todos vocês. Curiosidade é sintoma de inteligência. E quem dizia isso era um bruxo inglês que eu curto bastante. E toda pergunta, se ela é algo que te move, é algo que você realmente precisa saber e você está disposto a correr o risco de trazer de formalizar, de fazer essa pergunta, ela é importante. Então vocês podem perguntarem o que é importante para vocês aqui nos nossos chats. Pode ser que a gente responda, às vezes pode ser que não. Sobre vampiro interior, virar vampiro, me transforma em vampiro. São 25 anos, mais ou menos, que eu trilho esse caminho. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. No quesito espiritualidade, no quesito alma, no quesito o âmago do ser, o cerne, e tantas outras mensurações que a gente poderia
e paralelas que a gente poderia falar aqui, você nasce com isso. Você carrega isso e de um jeito ou de outro, você sabe disso, as pessoas sentem isso, mas não de nenhuma maneira, não é nada que se pareça com uma pessoa tóxica, com um parasita, com um obsessor, com uma pessoa filha da puta ou mau caráter. Não tem nada a ver com isso. Mas você experimenta um tom feral, algo que você sente que você é diferente. O que pode acontecer é você talvez você sinta um apelo, uma pulsão de não, olha, eu estou sentindo que esse é meu caminho, eu quero ter um entendimento mais claro disso tudo, eu quero trazer isso à tona na minha vida e eu pago o preço para refletir, espelhar, expressar essa força. É por aí, Matheus Belmont. Então, mas assim, se você sente que esse é o caminho para você, procura depois da live lá no redvamp.com, o site do Círculo Strigói, e preenche o formulário e conversa com o pessoal do Círculo. Temos 3 integrantes que atendem, que respondem os formulários que são enviados lá. Escrevam, quando vocês forem escrever, escrevam de coração. Contem mesmo aquilo que vocês querem, aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês expressam. E se for para ser, vocês receberão o convite para conhecerem mais do Grau de Neófito. Eu sei que tem gente que está aqui nesse chat ou que está vendo essa live hoje, que inclusive é integrante do Círculo Strigói, e essa é a história de cada um de vocês, né? A história também como acontece em outros lugares, no hemisfério norte e na Europa. E é algo que não se expressa de fora para dentro. É algo que vem realmente de dentro para fora. Então, assim, é uma transformação sua mesmo. Entendeu? Então, se é algo que você se identifica, é algo que você curte, é algo que você fala, nossa, eu acho que eu sou isso mesmo. Vou me aprofundar nesse conhecimento e ter aquele autoconhecimento meu, entende? Então, Entendimento. entendimento, conhecimento, enfim. Autoconhecimento é uma hashtag boa para rede É uma social. Mas é um grande entendimento. descoberta É um sua, entendimento. entendeu? É um entendimento que você vai trilhar, que você vai buscar. Lá no Redvamp tem o acesso de primeira visita, que também é bem importante para você que está querendo descobrir todo esse universo. Se você faz parte, se você é isso mesmo ou se não é, acesse lá no redvamp.com primeira visita, que lá tem muito conteúdo que eu acho que vai ajudar você, Matheus. Isso é muito importante. Se você também gosta de tudo isso, gosta da ficção, gosta dos games, dos quadrinhos, da cultura pop, não há nada de errado. Você quer vir nos nossos eventos? Pois venha. Venha na Festa Online, venha na Carmila, venha na Redvamp Nights. Você pode frequentar. Você não precisa acreditar naquilo que alguns de nós acreditam, ou você tem que deixar de ser alguma coisa que você gosta muito para frequentar os nossos eventos. É claro, se você vier a uma reunião de espiritualidade, cosmovisão vampírica, venha com o coração e com a cabeça um pouco mais aberta. Você verá algo talvez um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Mas para vir nos eventos, nas festas, você gosta de tudo isso? Venha. Você vai encontrar muita gente legal, com sonhos, com gostos e com ideias convergentes, parecidas com as suas, e provavelmente você vai fazer amigos e amigas para uma vida inteira. Tanto que da turma que acompanha a gente, nem sempre todos são da cosmovisão, são da espiritualidade vampírica. Claro, tem os que são e tem os que não são dessa espiritualidade vampírica. Eles são apenas do lado fashionista da coisa. Então, é aquelas pessoas que gostam das roupas, gostam de se vestir, gostam das festas, gostam das pessoas, dos ambientes, né? Então, gosta das conversas que a gente tem. Então, não necessariamente precisa ser da espiritualidade vampírica. Pode ser uma pessoa comum, como todo mundo. Você pode ser ateu, você pode ser católico, bandista, candomblessista, quimbandeiro, crente, druida, bruxo, bruxa. Ou seja, super criativo, super criativa. Você pode ser ou não ser o que você quiser. Se você gosta do que a gente mostra, se você gosta da nossa companhia, mesmo digital, vem conhecer.
Você não precisa se tornar nada que O você mais importante é não é. você ser você mesmo e ser feliz consigo mesmo, não é verdade? Sim. Isso é o que importa. Gente feliz é o que há de mais necessário nesse momento no mundo. Certeza. Vamos Mais para mais perguntas? uma. Comentário aqui. O Ricardo Mantovani. Olá, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Ele está falando o seguinte. Ele é filósofo e professor. Opa, Gostaria muito de fazer uma live com você pelo YouTube ou Instagram para bater um papo filosófico contigo. será um grande prazer, Ricardo. A dica para você me achar mais rápido é depois aqui da live, você me adiciona no Telegram. Você entra no No redvamp.com, Redvamp tem o seu tem contato. o botão lista VIP da Redvamp. Clica lá que aí você fica mais fácil de você chegar na gente. Muito Tá bom. bom? Ah, ele tá falando aqui que foi rato do Madame Satã. Opa, E ele é boa! membro do Labo. Ah, dos meus nobres amigos Luiz Felipe Pondé e da Andrea Kogan. Então Sim. somos da mesma Ele gangue. disse que você fez uma palestra lá, mas ele não estava presente. Sim, a gente. Recentemente ele fez. Pois é, pô, Ricardo, vai ser um grande prazer. Já vi que somos da mesma gangue, então estamos juntos. Entre em Depois a gente contato, conversa. entre em contato e aí vocês combinam direitinho Isso a é, live. você adiciona lá, tem o Vamp Phone lá no canto direito superior da Rede Vamp. É o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Então você adiciona lá que a gente conversa amanhã, tá bom? O John Dee tá dando uma sugestão aqui que é para fazer uma live sobre o livro aqui no YouTube. E ele tá elogiando que o canal está muito legal. Muito Gratidão, meu obrigada. nobre. A gente fica contente que vocês estão curtindo. É bom pra gente estar mais próximo de vocês dessa maneira. Então a gente vai aprontar alguma coisa assim, ligado ao Deus ou ao Dragão pra vocês aqui no YouTube. E o John Dee está acrescentando o seguinte aqui: a imortalidade só existe no sangue. E a imortalidade também existe na sua essência. A sua essência nunca morre. Imortalidade e sangue são dois temas longos. São dois temas Exatamente. complexos. Deixa eu ver agora se Gosto. tem perguntinhas lá no Facebook. Uhum. Eu vou aqui jogar um. Ah, tem pergunta no YouTube? Tem o Rael, que eu Ah, falei Rael. para ele que eu ia vir aqui olhar depois aqui Tá. no Facebook, né? Uhum. Ele disse o seguinte: ele quer saber qual a ligação dos 22 capítulos do Apocalipse de João com a cosmovisão vampírica, segundo falado no livro Deus é um Dragão. Uhum. Tá. Uau! Rael, você sabe que você tem meu Telegram e meu WhatsApp para esse grau de questão, né? Porque não é questão. Às vezes tem umas coisas que a gente nem pode abrir por conta de votos e de juramentos de círculos trigóis sarraça, meu nobre. Tá? Mas, bom, 22, né? Eu acho que esse 22, você já respondeu a própria pergunta, meu nobre. Eu sinto que você já percebeu. Você percebeu a jogada ali. Não percebeu? Eu sei que você percebeu. Bom, Eu agora tenho certeza. 22. O que mais que tem 22? Será mais que tem 22? Que é muito importante. Acho que esse aqui tá mais fácil de pegar. sim. Aliás, né? Vamos ter que fazer as coisas na frente da câmera, né? Isso é o maior. Eu sei. É alguma coisa, não sei o que foi. Bom, não deve ser caro porque não fez barulho. Não fez barulho, não. Tá. Não sei o que é. Então, né? Eu vou responder graficamente, né? O que mais será que tem 22? O que será mais que tem 22? 22 lâminas, 22 sentidos, 22 páginas do livro da vida ou do livro dos sonhos. O que mais será que tem 22? Não é mesmo? Bom, acabaram-se as perguntinhas aqui. Mas vocês pessoal. podem mandando mais perguntas que a gente volta aqui já já. Sim. A gente agora vai
gente vai. Vamos mostrar mais alguns acontecimentos do passado? Vamos Vamos relembrar. viajar. Vamos viajar um pouquinho no tempo. Vamos viajar, relembrar momentos espetaculares. O que você vai mostrar pra gente aí agora, amado? Como sempre, é tudo uma surpresa. Atrações, Uma bela e delicada surpresa. eventos. Conversa um pouquinho com eles enquanto eu estou configurando aqui o disparo. Eu quero saber o que. É que eu fico curiosa também, gente. Eu fico assim, uma curiosidade que ele escolheu pra mostrar pra gente. Não, vai conversando com eles. Inclusive, uma coisa muito importante sempre, né, para a gente falar aqui, sempre muito importante, gente. Campus Strigoi. Se eu fizer assim, aqui. Campus Strigoi. Aqui, Campus Strigoi. Se vocês gostam dessas nossas lives, dessa nossa produção de conteúdos através da Rede Vamp, dos eventos e muito mais, acessem depois da live o Campus Strigoi lá no catarse.me. Escolham, acessem catarse.me/redevamp, escolham um plano de apoio, um método de pagamento no cartão ou no boleto bancário e com a partir de R$ 10 todo mês, vocês nos ajudam a produzirmos mais conteúdos. Nós estamos prestes a estrearmos a primeira rede social exclusiva para Vamps, com conteúdos exclusivos para todos os integrantes do nosso plano de apoio lá no catarse.me. Essa rede social vai ser bem legal. Sim, ela promete. Já estou vendo, já estou vendo lá o esqueleto dela pronto, os templates. Ela está muito bacana em conteúdo. A gente tem toda semana no nosso grupo fechado, o Telegram do Campus Strigoi, nós temos sempre a roda de conversa sobre o mistério do voo noturno, dos sonhos lúcidos, com uma participação extremamente classuda, de alto nível, de muito conteúdo, com todos os apoiadores. É um diálogo que eu fico muito feliz de estar cercado e blindado por tantas pessoas incríveis, como as O que já Rael estão faz ali, parte, que vão né? chegar. Rael Rael tá sempre trazendo questionamentos, apontamentos, rumos, direção, suscitando E é uma troca, né? inspirações. Uma troca muito É um legal. cara fantástico quando o assunto é cabalá. Gente, é muito legal o que está acontecendo no Campus Strigoi. Sim. Eu sei que somos meio suspeitos para falarmos disso com vocês, né? Mas, se eu fosse vocês, eu conheceria o Campus Strigoi. Pode ser que ali esteja tudo aquilo que vocês sempre procuraram durante todos esses anos das suas vidas. Amor, o John G Opa. está comentando aqui que ele ouviu falar que você faz uns passeios aqui por São Paulo. Tem vídeo para mostrar pra galera aí? Vídeo? Dos passeios de São Paulo? Peraí. Vai conversando com eles que eu dou um jeito. Tá bom, John G. Entra em contato com a gente, dá umas ideias Deixa eu ver, legais. dos passeios da gente, eu acho. Vai Lá no conversando. Redvamp tem o Conversa com eles que eu tô contato. procurando o vídeo aqui. Tá bom. Lá no Redvamp tem o contato, né, do Telegram, do... Nossa, deu branco. Do Telegram, do WhatsApp. WhatsApp. Gente, eu tô ficando velha. E... e aí você entra em contato com a gente, tá bom? É só entrar em contato naquele número mesmo, que tá lá no Redvamp. O Júlio Gabriel tá falando do Rede Vivo, amado. Do Rede Vivo. Qualquer dia vai encomendar um. Opa, por favor, meu nobre. Só que infelizmente com esse lance todo de pandemia, Tá demorando, a gente já informa, tá demorando para complicado pra chegar. Porque vem lá do sul, né? Sim, o caminhoneiro que sobe os vinhos lá das fazendas pra gente teve caso de Covid lá na família, tá tendo que cuidar de doente. A gente tá atrasado com as entregas dos Redivivos, nobres amigos e amigas. A gente, na Redivamp, a gente parte de uma premissa que tudo que vocês adquirem na nossa loja chega até vocês. Às vezes pode acontecer que o Redivivo, como é um produto artesanal, porque tem que vir lá do Rio Grande do Sul para cá, para ter um custo de envio saudável para poder repassar para quem compra, está demorando um pouco. Mas tenham fé que a gente vai regularizar isso para vocês. Com essa pandemia quebrou as pernas de todo mundo. Ela bagunçou muito as coisas, né? Para todos nós. Ele tá falando que também tá ansioso por essa rede. Eu também estou, todos nós estamos bem ansiosos com essa rede social.
Ó, a gente vai batendo um papo aqui, eu acho que eu vou conseguir mostrar um pouquinho do The Black Limousine Ride para Do vocês. passeio que a gente teve, sim, muito legal. Põe aí eu acho que na a telinha. gente vai estar conversando aqui, né, inclusive. Põe na telinha. Pois é, aqui a gente vai mostrar um pouco, vai dar para ver a limusine. Esse passeio é feito de limusine, a gente tem que olhar para aquela câmera, inclusive. É para aquela câmera. É um passeio feito de limusine, essa limusine negra que vai passar por aí. Um passeio delicioso, onde visitamos lugares assombrados, lugares amaldiçoados, lugares que foram pautas de histórias de amor trágicas e que como apertam o coração, fachadas de sociedades secretas, locais sobrenaturais, lugares onde historicamente bruxas foram mortas, executadas no Tribunal Santo Ofício, e ao sabor do bom vinho, de chocolate, de cervejas artesanais da Mestre das Poções. Olha a cozinha aí correndo para vocês. Tá o delay, o famoso delay, né? Sempre vai um pouquinho mais devagar e acontece isso, sempre tem um pouquinho disso. Deixa rolar o áudio. Não tem áudio esse vídeo. Não. Esse vídeo é um vídeo experimental, inclusive, né? Eu estou fazendo uma versão finalizada. Eu fui só para dar um gostinho enquanto eu falava disso tudo. E, gente, é um passeio sensacional de limusine negra. Ele tem uma outra versão dele que é feita a bordo de um ônibus balada chamado ônibus macabro, com pista de dança dentro do ônibus, barzinho, DJ, que é o Ives Morgan, tocando nos 80 e muita coisa clássica. A gente fez o Halloween do ano passado, não foi nada. Foi uma loucura o ônibus macabro, né? O ônibus macabro, foi insano, né? Tinha quantas pessoas dentro do busão? 40? 40? Mais barmena. 40 morcegadas dentro de um busão. Tava assim, ó, tava que nem lotação. Uhum. Mas foi muito legal, muito bacana. Foi Todo mundo passeio. fantasiado. Tem uns trechos dele lá no Instagram, né? No da Instagram da Rede Rede Vamp, vocês podem ver, inclusive, alguns lá trechos. onde fica os destaques. Nos destaques tem alguns vídeos de uns stories que eu fiz no dia. E aí a gente salvou lá nos destaques. Vão lá dar uma olhada lá no Instagram da Rede Vamp. E aí vocês vão ter uma ideia de como foi. Foi muito legal, muito bacana. Foi um passeio tanto aquele. Foi muito queria tanto gostoso. que esse ano desse pra gente fazer de novo, mas não sei. Do jeito que tá as coisas, eu também tô lá. Eu acho que não é algo que vai rolar tão cedo ainda, né? Porque, né, pandemia, quarentena, tem que se cuidar, né, gente? Por favor, fiquem vivos, cuidem da higiene, ouçam o que os médicos estão falando, não saiam de casa sem máscara. A gente tem que ter, né? Tem que ter um cuidado aí, né? A gente tá acompanhando aí, tá vendo muita gente que não tá colaborando com esse cuidado, não tá colaborando com a eliminação ou até mesmo com a diminuição desse vírus, né? Então, pelo que eu tô percebendo, a gente ainda vai ficar com esse vírus por muito tempo, até o ano que vem, olhe lá, né? Por causa das pessoas que não estão se conscientizando que, assim, se a gente manter o distanciamento das pessoas, se a gente usar máscara, se a gente seguir essas recomendações, isso vai passar logo, sabe? Mas não, tem nego aí que fica fazendo festinha, fazendo reunião, churrasco, viajando por aí, passeando por aí, não usando máscara, né? Então, vai demorar ainda. Infelizmente, vai demorar essa porcaria ficar aqui no nosso país assolando a gente, né? Então, se cuidem, tomem as devidas providências, né? Não saiam de casa, se vocês, né, puderem ficar em casa, fiquem em casa, mantenham o distanciamento social. Eu, infelizmente, não estou podendo ficar em casa, porque o meu serviço não deu home office, e a empresa que eu trabalha na área da saúde, que fornece mesmo uma loucura. Então, eu estou sendo obrigada a sair todo santo dia, mascarada,
e mantendo a distância das pessoas. Só que dentro do metrô, as pessoas estão muito sem noção. Eles ficam assim, ó, coladinho com a gente. Eles não esperam as pessoas entrar e vai fazendo aquela muvuca para entrar, sabe? Eu sou sempre a última a entrar no vagão, então eu deixo todo mundo se matar para entrar e depois eu entro. Não tenho pressa, né? E é isso, galera. É Tipo, verdade. vamos se conscientizar, né? Bom, vamos ver agora se a gente consegue passar esse vídeo aqui para vocês. Tem mais? Tem. Só fechar o áudio. Opa! Senhoras e senhores, vampiros, faunos e outros seres da noite, em comemoração a um ano de Fantasy, temos o prazer e a honra de receber a performance da senhorita Sheila Sarraza Moonchild!
esse é o aniversário de um ano do Fantasy. Eu sou o Lorde A, ela é a senhorita Chandra, nós somos os idealizadores desse evento. Hoje o Fantasy comemora um ano, na data exata que ele começou em 8 de julho de 2012. A gente expressa a nossa gratidão a todos os nossos parceiros que estão com a gente desde o começo, a Grife Olhar de Gata, a Editora Madras, todos os expositores que estiveram conosco ao longo desses meses, não foram poucos, foram vários, a gente vai ter que citar um, mas nossa gratidão de coração a cada um de vocês que estiveram conosco, compartilharam a noite especial. E a gente espera vocês no Fantasy 7 de setembro, sábado, aqui no Vale Balada. Ainda hoje, às 5 da manhã, o sorteio tem muitos prêmios, incluindo vale compra da loja Fake More, livros da Luz Filhos da Editora Madras, um presente da Grife Olhar de Gata e um presente da Grife Góticas Famosas. Eu entrego para vocês agora a mais 50 minutos de discotecagem com o DJ Gelo, aqui no Forte, também do Mias. E gratidão. Nos vemos na hora do sorteio. Até lá. A Júlia comentou isso, olha só, o Lorde sem barba. Gente, é aquela coisa, né? Programa ao vivo, né? O programa está tão ao vivo hoje que nem eu sabia que vídeo que ia entrar a hora que eu botei para tocar esse. Até o Júlio Fioco comentou aqui, olha só, o Lorde sem barba. Não tinha barba, carinha de neném. Pois é, né? Não, já tinha aparecido sem barba na performance do Lestat, né? Foi. Pois é, gente. É que esse deu pra ver mais o seu Deu, rosto. né? Pois é, aí era um ano de Fantasy, né? Olha quanto tempo atrás já, né? Começou dia 8 de julho de 2012 o Fantasy. Caramba, nem parece. Foi 8 de julho de 2012. Uhum. E essa apresentação foi 8 de julho de 2013. Um ano, exato. Mano, sim, caramba, que história, né? É, porque assim, em 2013 o calendário era praticamente o mesmo que 2012. Então foi engraçado porque os flyers e as datas das festas calhou de ser nas mesmas datas que do ano anterior. Uhum. Foi muito louco. Sim. E pra quem não sabe, quem faz todos os flyers da Red Vamp sou eu. É. Pois é. É toda. Então tem tipo. Tem uma história neles, tem um concept, tem muita coisa legal, né? Um dia ainda tenho que fazer uma live sobre artes gráficas, design de flyers de eventos É legal que que funcionam. os nossos eventos são totalmente e extremamente autorais, desde os flyers. Pra cá, a gente tá na tela principal. Eu me confundo com essas telas, Tava aprendendo, mas é pra cá. mas é engraçado porque é totalmente autoral, né, nossos eventos, né? Autoral, artesanal. Desde do flyer, desde tudo, até mesmo a decoração que eu mesma faço. Exato. A gente conta, claro, com muitos sonhadores, com muitas sonhadoras, com muitas pessoas incríveis que nos ajudam a fazer tudo isso, ajudam a trazer tudo isso para a realidade, muitas vezes dão toques e contribuições que tornam tudo ainda mais magnífico, mais fantástico, mas é tudo criado pela gente. Teve um Fantasy que estava sendo ali na Barra Funda, onde a gente conheceu a casa e tal, e a gente estava tão acostumado com o Poison, que tinha um que assim tão aconchegante. O Poison encerrou as atividades em 2017, né? Quando os donos do imóvel pediram a casa de volta, né? Basicamente. Imóvel e tal, e aí fechou o Poison. E aí a gente depois fomos para outras casas, lógico, né? Isso, fomos lá pro centro de São Paulo, no Lubar, que tinha uma decoração incrível. Então assim, a gente sempre buscava locais, casas que atendesse a nossa expectativa de ter uma linda decoração, de ter um clima aconchegante, bonito, né, para receber o nosso público. Então a gente sempre foi exigente quanto a isso, né, amor? Sim, como sempre disse o próprio Milho Wonka, né, o youtuber, acho que vocês conhecem, olha, ficou até laranja quando eu falei do Milho. Voltou a ser verde. Voltei a falar da gente, ficou verde. Milho Wonka.
Calma, não derruba as coisas. Não, voltou a ser verde, estamos infernais. Somos infernais. Ah, é verdade, somos vampiros. Então, voltando ao assunto, o Milho Onca, estava O Milho falando Wonka, ele sempre menciona a atmosfera dos eventos da Rede Vamp. Ele desconectava com a gente em 2012, 2013. Nossa, a gente já fala 2012, 2013 e é passado, né? É distante já. já tá longe, pensa, mó Pois tempão. é. E o Milho Onca, ele veio uma vez, discotecou No Carmila na época do Mini Club. no Carmila, no Submundo também, né? Não, no Nossa, Submundo o ele veio Submundo, como. Ah, gente. caramba, o Submundo ficou no Submundo. Essa eu desenterrei! Desenterrei essa! O Submundo foi um evento de um mês que a gente fazia todo domingo, Todo domingo, 5 edições. lá no Seven Beer. Lá no Nossa, Bexiga. gente! Essa foi em 2010. Eu acho que não tem nem Ah, deixa eu registro mostrar. disso. Não, acho que talvez um vídeo do milho. Pronto, vai, você pode olhar para aquela tela que você gosta. Tá, tanto faz. Né? Mas é mesmo, eu acho que deve ter no vídeo do Milho Onca, deve ter o registro, que ele foi lá. Acho que ele discotecou nessa Não, ele noite, foi pra não? curtir. Ele foi pra curtir. Ele discotecou no Fenxas umas 2 vezes e uma vez no Ah, ele foi Carmila lá do pra Mini curtir Club. com a Lana, né? Inclusive, se vocês conhecem o seu Milho Wonka, se vocês têm contato com o Milho, entreguem um abraço da gente. Ele tá aí em Sorocaba, eu acho, morando Sorocaba. atualmente. Mandem um abraço pra ele, é uma pessoa muitíssimo querida O aqui da Milho gente. e a Lana são pessoas, assim, queridíssimas da Sim, a gente. gente encontrou-os na Horror Expo, Foi, o ano passado. eles estiveram lá no nosso stand. Pois é verdade. E, nossa, voltando a falar dos eventos, né? E aí, quando a gente foi lá pro centro, pro Club Bar, a casa era toda decorada, era muito bonitinha. Tinha uma pista de dança embaixo, Subterrâneo. tinha uma escada espiralal para descer, toda iluminada de vermelho. E a pista embaixo era vermelha também. Então, cara, era muita cara dos vampiros aquele lugar. Era lindo. Era um misto de galeria de arte com balada, né? Sim, tinha muitos quadros. Era Arte muito moderna, legal. era muito legal aquele lugar. E aí, infelizmente, fechou. E aí depois a gente foi pra Barra Funda, né? Uhum. Pro Zug. Pro Zug Zug Bar de balada. E a gente foi pra essa casa lá na Barra Funda, só que assim, a casa tinha acabado de ser reformada, ainda estavam trabalhando toda a parte de decoração da casa, então ela estava bem nua, digamos assim, ela não tinha decoração. Mas o layout dela era bem legal, porque embaixo lembrava um pouco o Poison, porque embaixo era um bar, né? Um lounge, um bar ali pro pessoal comer, beber e conversar. Tinha uma escada que subia para a pista de dança em cima. E aí, naquela pista, tinha uma vista panorâmica para o trilho dos trens. Era fantástico o lugar Uma também. casa bonita Uma também. iluminação bonita também. Só que aí eu trabalhei toda a parte de decorativa da casa, né? Baile de máscara. Foi, então eu fiz lanterninhas, né? Eu juntei um monte de garrafa PET para poder fazer. Então foi Teve bem. aquela performance lindíssima, né? Você podia achar ela aí, né? Essa performance tão bonita. Hoje a gente tá operando, a gente tá voando que nem morcego aqui, às Ele cegas. tá caçando as coisas aqui no computador para jogar. Uhum. E aí eu peguei e fiz luminárias, fiz um monte de coisa legal. Acho que até deve ter algumas luminárias por aí. Sim, aqui em casa tem. Acho que tem. Vou ver se eu acho aqui para mostrar pra galera. Uhum. Então eu tinha feito várias coisinhas legais. Deixa eu ver se eu acho aqui a luminária pra mostrar pra Não, fica turma. falando com eles daqui. Peraí, eu vou pegar aqui. Tem aí, né? Tá Legal. aqui. Legal que vocês acompanham em tempo real. Se ela não achar, não achou. Não, acha assim. Nessa parte. Deixa eu ver, vou mostrar aqui. Ó, essa foi uma luminária que eu fiz de garrafa PET. Deixem aí nos comentários se vocês curtiram ou não. E aí tinha a lanterna também, que era bem legal. E essa lanterna aqui, eu que fiz também de garrafa PET, né? Essa aqui é uma lanterninha de mão que foi de uma performance que eu fiz com as minhas amigas do grupo Rá. E aí a gente fez uma performance de druidas. Então, essa lanterninha aqui, como é que é o mesmo nome, amor? As Côdega. 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 Você não gosta de Rosemary, são as Côdega. Côdegas. E aí você põe uma velinha de LED aqui dentro e ela faz uma iluminação bem bonita que parece que tem fogo aqui dentro.
Então, assim, visualmente falando, ficou fantástica a performance do Lorde. Vai ver se acha ela pra mostrar pra Não, vocês. nesse computador a gente não tem Quem ela. assistiu a série Outlander vão saber da referência, porque eu fiz a performance inspirada naquelas druidas que aparecem na introdução, né, da série. Ah, gente, ficou muito lindo. Era uma performance tanto, meus nobres amigos e amigas. Ai, ficou muito bonito. Foi inesquecível, eu pontuaria. Deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. Pronto, voltei. Tô Você tá caçando mais Eu tô videozinhos, caçando né? vídeo aqui, mas vamos bater um papo com o pessoal que tá aí falando com a gente, né? O Júlio tá falando, faltou só o cabelo ruivo. O cabelo ruivo mudou, né? Agora ele está com cabelo natural. Eu acho que tá mais legal assim, né? Desde 2014, vai chegando num momento da vida que cabelos coloridos são legais, mas pra gente, pra nós meninos, Dá um trabalho. dá um trabalho e você, assim, né? Às vezes convém uma cor um pouco mais simples. Eu tô louco pra recuperar a minha mecha branca, mas tem que esperar passar essa quarentena, Tá essa crescendo pandemia, já, né? né? Já tem um palmo de cabelo Tô aí. louco pra voltar pra minha mecha branca, mas ainda. Houve uma época em que eu e o Lorde estávamos com a mesma cor de cabelo. Lembra, amor? Pô, como não O lembrar? mesmo tom, igualzinho. E foi quando você tirou a mecha, né? Você tava sem mecha nessa época. É isso. Você tinha passado a cor ruivo no cabelo inteiro e cobriu a mecha. E aí ficou eu e ele com a mesma cor de cabelo. E foi engraçado. Pode contar a história do metrô? Já deu meia-noite. Já deu, já passou das 10, pode contar. Foi muito engraçado, porque assim, Só uma dúvida, você teria de memória qual seria a pasta que teria alguma coisa do Carmila aqui, amada? na pasta Carmila. E essa pasta ficaria onde? Documentos? Não, tá em vídeos. Vídeos tem uma pasta aí de Carmila, se eu não me engano. Alguma coisa aí. Não, melhor vamos continuar entretendo, a gente não tem essa pasta aqui em vídeo. Tem em algum lugar. Imagens. Bom, procura aí. Enquanto eu procuro, você vai conversando. E, enfim, e aí teve essa época que a gente tava com a mesma cor de cabelo, como eu estava falando. E eu e ele, na época, a gente namorava ainda, a gente nem tava morando junto, então todo final de semana a gente se via. E a gente passeava, lógico, né? E aí a gente tava no metrô, agora eu não lembro qual estação que era. A gente estava dentro do trem do metrô. A gente tava na plataforma do metrô, aguardando chegar o trem, né, do metrô. Aí tava eu e ele assim, abraçadinho lá e tal, aquele chamego de namorinho novo, sabe como que é aquelas coisas? De ficar lá abraçadinho. Mas isso nunca mudou, né? Ah, claro que não, né? Mas naquela época era outra época, né? Aí nós lá assim, né, agarradinho. Aí de repente a gente escuta atrás da gente duas meninas falando: Ai, que bonitinhas! Aí o Lorde virou assim com esse vozeirão dele, ele virou assim, olhou para as meninas: Bonitinhas! Foi muito engraçado e todo mundo caiu na risada, né? Porque as meninas que abordou a gente eram um casal, né, de meninas. E aí elas vieram elogiar a gente, né? Tipo, ai, que bonitinhas! E foi muito engraçado. Vai, rimo. Foi muito hilário. Aí as meninas tomaram um susto, assim, quando ele virou, assim, tipo, bonitinhas. Ai, muito bom, gente. É cada coisa que acontece na nossa vida. É muito gostoso essa vibe, né, de fazer esse modelo de live, que era algo que não era possível há 6 meses nem há um ano atrás pra gente, né? Não haviam recursos técnicos que permitiam uma live desse tipo, né? É muito gostoso sentar aqui com vocês e ficar lembrando essas histórias, né, que são a nossa memória viva dos tempos dos eventos, da Carmila, do Fantasy, do Bazar, da Rede Vamp Nights. É muito gostoso esse tempo, essa oportunidade, né? Antes de soltar o próximo vídeo, tem mais Perguntinhas? perguntas, menções dos nossos caríssimos espectadores? Não, o pessoal deu risada aqui desse fato aqui. Foi muito engraçado. Não tem perguntinhas. Deixa eu ver lá no Facebook se tem alguma coisa.
Nossa, estamos a 2 horas de live já. Nossa, já? Já estamos a 2 horas aqui. Nossa, passou rápido. Nada mal. Vem, Marisca. Pula, Marisca. Vem. Ih, foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Sem perguntinhas. Não temos perguntinhas. Pergunta. Então vamos com mais Então um vamos vídeo. soltar mais um videozinho. Achou das... Não. Ah. Vamos um videozinho pra vocês. Just for one day. Era muito legal essas performances, Pois gente. é, nobres amigos e amigas, a gente tá naquela câmera. Tem que ter luzinha assim, simbolizando. Não, é só Onde a gente olhar. ficar ligado, né? A gente tá lá. Não, mas era muito gostosa essas performances, porque a galera. Essa performance foi no Poison também, né? E foi legal, porque quando começou. Quando eu comecei a inventar de querer fazer performances, foi de um modo assim muito repentino, né? Porque foi uma vez que o Lorde estava discotecando uma música super da Na hora. estreia do Camilo, E eu- do Fanstasy. Do Do né? Fanstasy. Não foi na estreia, já tava rolando Não, foi já o um primeiro, tempinho. não, foi o primeiro. Não,
amor? Foi o primeiro. Você tá confundindo? Mini do DJ. E o Lorde tava tocando, ele tava tocando uma música super gostosa, super atmosférica, assim, super legal, que eu nem lembro mais que música que era. Aí eu peguei essas duas velhinhas que estavam na cabine, eu peguei na mão e comecei a dançar com as velhinhas na mão. Assim, brincando, assim, na pista, todo mundo lá dançando, e eu lá, tipo, com as velhinhas na mão. Do nada, abriu aquela roda, assim, na pista, foi muito legal. E eu, tipo, tava meio que em transe, porque a música tava tão gostosa, tava aquele clima tão gostoso, que eu nem, tipo, parece que eu saí dali, entendeu? E aí, de repente, todo mundo abriu aquela roda e eu comecei a dançar com aquelas velhinhas e fazer aquela coisa, o pessoal achando que era performance. E não era performance, era eu, tipo, delirando lá e na boa vibe da música e do clima da pista, né? Com fumaça, strobel e tudo mais. E aí, do nada, o pessoal, depois que terminou a música, assim, aí eu, tipo, terminei. Aí sabe quando você acorda assim e fala: opa, o que que eu fiz? Não, por que que as pessoas estão batendo palma pra mim? Tipo, aí o pessoal, linda, linda. O que eu fiz de errado? Aí eu, peraí, gente, o que que eu fiz? Foi muito engraçado. E aí foi quando começou, que o pessoal começou a falar, você podia fazer performances no evento, ia ser legal e tal. Aí foi quando a gente inseriu as performances no Fanksters, né? Aí, lógico, eu trazia as bailarinas profissionais para poder se apresentar, né? Amigas minhas, e trazia elas para se apresentar com apresentações profissas, né? Lindas apresentações. E aí eu brincava, né? Pra mim era só uma brincadeira mesmo que eu fazia essas performances. E aí eu comecei a ter a ideia, né? Tipo, o pessoal me apoiou pra caramba, né? A galera, tipo, ai, faz sim, vai ser legal. Então aí eu já bolava, já estudava música, né? Assim, que música que eu ia apresentar no próximo evento. E o evento era a cada 2 meses, né, amor? Exato. Então cada eu 2 tinha aquela meses. coisa de bolar em 2 meses aquela performance. E a Embora por roupa. muitas vezes os eventos eram mensais, porque era o Fênix num mês e o Carmila no outro, né? Então era essa loucura. E, e era muito divertido, porque aí eu fazia a roupa também, eu bolava a roupa. Então eu tava lá, feito uma maluca na 25 de março, sempre comprando alguma coisa pra inventar, pra colocar nas roupas. Era muito divertida essa época. E o pessoal, a galera que vinha nos nossos eventos, tipo, abraçou isso, assim, de uma forma assim tão legal, tão gostosa, que o pessoal já ia no evento esperando o que que eu ia aprontar naquela noite, né? Então, e eu sempre fazia surpresa, era uma coisa não anunciada, era ali na hora. Tanto é que eu lembro que uma vez eu fiz uma performance com aquela música do Ave Satani. Nossa, aquela foi de Tem arrepiar. um vídeo Tem um aí vídeo no também. YouTube. Tem um vídeo aí no YouTube. E aí eu fiz uma apresentação, que eu tinha os chifrinhos da Malévola e tal, então eu queria fazer uma coisa bem capirota, bem trevas, né? E aí foi engraçado que assim que começou a música, né? Lá, a Ave Satânia, ela começa meio que com uma oração, Uma oração, assim, né? no começo, né? Sim, ela era tocada na abertura daquele seriado Do do Damien, Damian, isso, do. É, a Damian. A profecia, profecia, do filme A isso. Profecia. Eu adoro Exato. essa música. Mas vejam bem, eu não sou luciferiana, tá? Mas eu adoro essa música. Eu gosto de tudo que é sombrio. E aí eu fiz uma apresentação. Eu lembro que teve uma menina que correu da pista. Lembra, amor? Teve, claro. A menina gritou, ela falou: Meu Deus, me livre! E ela desceu correndo da pista. E todo mundo Aquilo foi fazia engraçado. aquela arena, né? Abria aquela roda e ficava numa arena e eu dançava no meio. E a menina, ó, picou o pé. Mas é cada coisa que a gente Que a gente presenciou experimentava, na né? noite. É muita coisa divertida, gente. É muito legal ser produtora de evento. Tem, histórias nunca faltam, né? Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Vamos vendo. Tô procurando aqui uma saideira aqui pra gente, né? Que já são 2 horas e Já estamos aqui 10 mó minutos tempão. de Mas live, chegou né? gente nova aqui, Ah, é? ó, Tem mais no gente? Que YouTube. legal. Chegou gente nova aqui, Opa, deixa pra eu quem a gente vai ver. dar uma boa noite. A gente temos que ter mais vídeos aqui das. Ah, tem coisa pra caramba aí no meu computador. Olha, tem um desfile de moda dark que rolou no Madame. Nossa, faz tempo.
Da Black Rose. Da Black Rose, Da Luna nossa, gente. Caixa, nossa amiga Da Caixa Caixa. Lincourt. Da Caixa Muito Lincourt. bacana esse desfile. Ó, vamos dar boa noite pra Lu Ibanez. Lu Ibanez, seja muitíssimo bem-vinda. Ela colocou um comentário aqui, ó, uma pergunta, na verdade. Opa, Lorde, vamos à pergunta. boa parte das pessoas ligadas ao gótico, ao vampirismo, Vamos trocar de câmera. Pronto. tiveram bandas por gostarem do som. Você já teve banda gótica? Quais são as suas bandas favoritas? Ai, são tantas. Olha, eu tive duas experiências com bandas na minha vida. Uma era uma banda de death metal, que eu fazia assessoria de imprensa e acabei cantando no palco duas músicas com eles e foi uma experiência bastante insana, num show de metal, num bar de metal e foi um negócio áureo, foi inesquecível. A segunda experiência com banda foi quando o pessoal do Ring Covers, sabendo que eu já tinha feito isso uma vez na vida, na época do meu Teatro dos Vampiros, numa casa na Zona Leste de São Paulo, um dia que a casa estava com quase 900 pessoas, os meninos me intimaram a cantar com eles Wicked Game na versão do Ring, né, no palco, e eu topei. Eu bebi antes, isso é verdade também. Mas eu fiz tudo direitinho, subi no palco, gente, cantar para 800 pessoas, o pessoal cantando junto, foi um negócio que até hoje mexe comigo. Eu lembrar daquela noite, foi um negócio assim, extraordinário, fantástico. Pena que não existe registro em vídeo, não existe nada, eu acho. Talvez tenha alguma foto que eu fiz isso em algum lugar, em alguma parte das minhas HD ou perdido nas profundezas da Antigamente internet. era muito difícil guardar essas coisas, né? É. Porque celular, pensa, há muitos anos atrás, celular era só coisa pra quem tinha grana, né? É, E os celulares celular com foto antigamente boa, não tinha foto, câmera. né? Era Começou a difícil. aparecer em 2004, mas em 2004 depois tinha aquelas câmerazinhas, Aquelas né? câmeras que começaram a É, ser sem filme, né? isso, exato. Eu tinha uma balada insuportável ali na Cardeal Arco Verde, uma balada dark que você ia de óculos escuros, porque só ficava os flash daqueles negócios parando e os caras botando as fotos no Fotolog e as meninas ligando pra mãe falando que estavam no Salamandra e preocupadas Nossa, com o corset que Salamandra! usavam. Eu ia lá nesse lugar. E aí, bom, assim, então experiências com banda foram essas. Inclusive, eu era uma dessas chatas de máquina fotográfica que ficava jogando flash na cara dos outros, porque eu levava minha maquininha que eu tinha comprado, essas Ok. máquinas. Como é que é? Essas Ok, nada máquinas. pessoal, mas é que doía meu olho. Era Essas muito. máquinas novas que saíram na época, né? Que era máquina sem filme, essas máquinas digitais. Eu Ó, pra comprei cá, hein? uma. Eu comprei uma e eu levava pra balada. Eu tava nem aí, eu levava mesmo e tirava um monte de foto. Lembra uma vez que a gente tava no comecinho do nosso namoro? Que a gente foi naquela balada ali na Augusta? Hum, E aí eu tirei um monte de foto, um monte de foto. Eu tinha até tomado umas, eu tava muito alegrinha. aquela balada era perigosa, porque os caras ficavam batizando as bebidas lá, que Eu serviam fiquei pras muito meninas, louca, eu fiquei e muito ainda bem que louca. fechou, né? Ainda bem que deu errado aquele lugar. Eu dei PT nesse dia com metade de Ainda uma bem que você tava caipirinha. comigo, né? Gente, pensa que vergonha, porque a gente tava no comecinho do nosso namoro, acho que a gente tava 3 meses de namoro, tava bem no comecinho, e eu dei PT com meio copo de caipirinha, lógico que eu tava batizada, e eu dei PT, tipo, apaguei no meio da noite, ele discotecando lá e eu lá E cuidando roncando. dela, a pista cheia e cuidando dela, foi. E eu adormeci, gente, eu dormi. Que, né, eu sou muito boa de copo. Eu adoro beber, eu bebo todas e durmo. Eu sou ótima pra beber. É verdade. E aí nesse dia eu passei uma vergonha, gente do céu. Imagina, o Porque relacionamento deu certo, estamos juntos até hoje. eu pensei que eu tinha perdido o bofe. Tá. Mas ó, estamos juntos aí há 10 anos. Então, Sobre música, como é? Lu, né? Lu Ibanez. A gente tem também um projeto paralelo junto com o Fábio Rattock, lá de Londres, do Columbarium Station, onde a gente está trabalhando aí umas canções, umas músicas, umas coisas, já faz um tempo. E eu estou mais confiante esse ano com a minha voz, com tudo isso, e eu acho que logo logo vocês vão ter surpresas com esse projeto aí da gente. A gente deve soltar alguma coisa para vocês. É bem legal, tem uma pegadinha de steampunk music, tem uma atmosfera bem vampiresca, um steampunk praticamente. Vocês vão gostar bastante. Essa é a sombra da Marisa, a sombra da gata sobre nós.
Ah, quem chegou aqui também? O Rafa Symbol. Ela também tinha perguntado bandas favoritas, né? A Bandas Lu, favoritas, sim. Lu. Banda favorita para DJ é um negócio difícil, né? A gente tem a banda da vez, mas hoje, por exemplo, é um dia que eu acho que meu dia está combinando bastante com Angels of Liberty, Som Sombre, Kentucky Vampires e Cliff and Ivy. Hoje é um dia que minha cabeça, meu gosto musical está oscilando bem por essas 4 bandas que eu mencionei. Ah, e a propósito, eu queria aproveitar o ensejo, o momento, para lembrá-los que Carmila não, aqui, a gente tem que lembrar onde a gente aponta, né, as coisas. Ó, sábado, 30 de maio, a gente tem Festas e Festa online, transmitido em uma plataforma de vídeo exclusiva, onde vocês interagem em vídeo uns com os outros em tempo real, a todo instante. Vocês curtem discotecagens, apresentações. É a primeira festa online vampírica, dark, gothic e derivados e vertentes. Recebemos convidados de muitas bandas estrangeiras que vocês adoram, bandas nacionais, escritores. Na última edição tivemos o professor Dacre Stoker, sobrinho neto de Bram Stoker e executor do legado literário e autor best-seller das obras Dracul e Drácula Undead. Então é um pessoal bacana que comparece, que aparece lá. Temos o pessoal de muitas bandas estrangeiras que vocês gostam muito de ouvirem nas nossas festas, nas nossas discotecagens. Então, se vocês têm que estar em um lugar no próximo sábado, reserve esse sábado, garante o seu convite, esteja com a gente na Festas e Festa Online. Detalhe, nesse flyer, a modelo vampírica desse flyer é a nossa amiga Vivamp, lá do Piauí, do Instagram Vampírica. É Vampírica ou Vampíricas? Vampírica. Do Instagram Vampírica. Ela foi a idealizadora do The Vampire Challenge, que a Chandler participou e muitas outras vamps participaram. Quem viu? Tá muito legal. Quem Tem não viu, matéria, tá lá no redvamp.com, depois vocês quem assistem. não viu ainda também tá lá nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem lá o challenge, tá muito legal. É isso aí, vai E lá eu ver. participei de um outro challenge também que vai sair agora, quer dizer, É acho que suspense. no final de semana que vem, né? Da Disney. Da Disney. E é um challenge muito legal que a minha amiga Alessandra Simões teve a ideia de fazer e aí ela me chamou para participar. E sai Marisca. E eu adorei. E foi muito legal, deu um resultado muito bacana. Semana que vem vocês vão ver aí. Opa, vai, não percam. Deixa eu ver. Ah, o Rafa Simbom tá aqui O Rafa tá no aí. Instagram. Agora a gente olha pra cima um pouco. Agora a gente olha pra lá um pouco. Ah, o Tchonji falou que eu fico assustando o povo. Adoro assustar a galera. Adoro causar. Bem, Porque se não for pra somos causar, vampiros. né? Quem mais? Rafa Simbol, um abraço pra você. Hoje aqui na live, hoje é o nossa estreia aqui desse nosso formato aqui de live. Espero que você esteja formato. curtindo. Eu vou discotecar semana que vem na Festas e Festa Online. Então garanta o seu convite. Tem lá no redvamp.com. Ah, ele tá falando, nossa, tá vermelho ali, aí a luz, onde é? É aqui no nosso estúdio da Vamp Tower. É uma iluminação especial, muito chiquitosa que temos aqui. Né? Essa luz é maravilhosa, a gente adora ficar essa cor âmbar, assim, né? Essa cor Eu gosto. fogo. Eu particularmente adoro. Eu também gosto. Por minha casa inteira poderia ser assim, né? Ah, eu adoro. Se fosse de baixo para cima. Essa luz Ó, eu acho mais bonita ainda. por mim, só existiria a luz para ligar computador e tomar banho. E usar o micro-ondas e Micro-ondas máquina e de air lavar fryer. e air fry Isso, e não a esquece da geladeira. air fryer, porque Pra air mim, fryer é um luz, troço. pra mim, luz é só pra isso. É verdade, air fryer é um troço importantíssimo na vida da Air gente. fry é tudo na nossa vida. Uhum. E aí, de resto, luz, assim, ficaria sempre assim nessa penumbrinha. Penumbrinha básica, né? Né? Por mim, nem existiria spot de luz lá no teto. Uhum. Por mim, seria tudo aqueles candelabrinhos que ficam na parede, sabe? Luz de Assim. vela, né? Mas não pode mais ter vela em casa, né? Tá sem vela, né, no mercado? Não pode mais você ficar acendendo vela em casa, a não ser que você esteja fazendo algum processo macumbístico, aí tudo bem. Uhum. Mas deixar as sempre velas tem um risco, assim né? é muito Verdade, arriscado, tem né? Tem sempre um risco essas coisas, ó. É. Tá, a gente olha pra lá. Pra movimentar um pouco. Que chique.
É legal esse sistema, né? Demorou um tempão para aprender a usar, configurar, planejar tudo, mas olha que capricho. Bom menino. Como a gente oferece, vocês querem o melhor, a gente oferece sempre o melhor para vocês. Bom menino. Faz as coisas tudo bonitinho, bem certinho. Muito Pois bem. é. Plutoniano num grau. Muito bem. Troféu joinha. Ha! Bom, Temos quem mais mais? perguntas? Vamos lá. Olha, são 2h20 que estamos Nossa, mó transmitindo tempão para que a gente já tá vocês. aqui. Olha que legal, Agora eu tô hein? ficando com fome. É verdade, já está na hora de caçar nosso jantar. É, John Dia. Então, Essa vamos live tá bater um último rendendo. papo aqui, fazer uma despedida aqui para vocês. O Rafa Mais um curtiu último o vídeo. formato. Valeu, Rafa. Valeu, Rafa, vai ter O mais. feedback de vocês é muito importante para nós. É, e Então, a qualidade da próxima transmissão vai estar melhor. Hoje assim, hoje tipo, você errou a configuração. primeira noite tem sempre alguma coisa, né? É, nunca nada é perfeito, né? Uhum. Vamos ver, as decorações do fundo aí também. É, Rafa, aqui essa decoração é da nossa casinha. A nossa casinha é Esse assim aqui é o mesmo. meu home office, inclusive. É. John Dia, a minha cor preferida também. Apesar de eu sempre usar preto, eu gosto de vermelho também. Ricardo O Mantovani. Ricardo Mantovani está perguntando se a gente costuma ler. Muito. Estão lendo o quê? Olha, eu vou até mostrar para o Ricardo, né, que nós somos colega da mesma gangue, né? Somos da gangue do Labo, comandada pelo Pondé e pela Andrea Kogan. Ó, nessa quarentena, a minha principal companhia literária tem sido esse livro do Patrick Paul, O Segredo do Graal. É uma análise da prosa do Chrétien de Troyes. Ele escreveu, né, a primeira prosa sobre toda a demanda do Graal, a busca de Percival e dos Cavaleiros do Rei Arthur por ele. O Patrick Paul faz uma análise profunda do simbolismo alquímico, as influências orientais na demanda do Graal, e é um livro maravilhoso. Foi um presente que eu ganhei do meu amigo American Sommerman, da Polar Editorial. E olha, se vocês gostam da história do Graal, eu encorajo a leitura dele para vocês. Uma outra obra que eu não largo mão, e tá minha coisa também, bom, mas essa não é só na quarentena, essa vira e mexe eu estou sempre lendo, relendo, é esse aqui. Eu fico aqui. 3 livros de filosofia oculta, do Cordério Agripa. Eu aprecio muito a questão da magia. E agora, para causar um pouco de estranhamento, surtos e reações estranhas em você, eu estou apreciando muito também esse livro aqui da Polar Editora. Eu ganhei ele de presente, foi meu presente de aniversário, minha mãe que me deu ele. Eu faço para mostrar ele. Ah, é aqui. São as 100 estações da alma, conforme o sufismo. É uma obra do século XI ou XII, que foi brilhantemente traduzido pela 1006 a 1089. Eu acho que isso é século X ou XI. Não tenho certeza. Agora, eu estou aqui há 2 horas nessa live. É uma obra interessantíssima. Ele fala sobre a visão mística do Corão, feita pelos sufis. Vocês que estão acostumados com Cabala, sabem que a Cabala muitas vezes é uma visão mística do Torá, né? Para muitos. E têm sido essas minhas leituras, Nobre. Tem mais Ultimamente eu perguntas? estou lendo esse aqui, que é das pedrarias. Estou lendo uns livro de pedras. Esse livro aqui é muito legal, é da Madras Editora, é do Robert Simons e Naisha Ashland. Acho que é Ashland, um nome estranho. E é legal porque esse livro ele fala de todas as pedras que existem, o componente dela, para que ela serve, os chakras que ela atua, e limpezas e tudo mais. Então, esse livro aqui é bem legal. É uma enciclopédia de pedras. E aí eu tô lendo ele por esses dias porque eu achei as minhas pedras que estavam guardadas aqui em casa. E aí inclusive, eu limpei elas e montei um altarzinho para elas. E aí foi quando eu lembrei que a gente tinha esse livro aqui na nossa biblioteca e eu tô estudando um pouco as pedras também para, né? Uhum. Atualização. É verdade. E teve mais. Bom, se for igual o livro ali, aqui é a Marisca, ela que fica andando aqui embaixo da mesa, mexendo nos fios, quando dá alguma oscilação de sinal. É essa figurinha aqui, que geralmente
é a autora desses atentados felinos. E tem mais pergunta, tem mais menções ali, amada, pra gente fazer o nosso fechamento aqui hoje. Deixa eu ver aqui. São 2 horas e meia de live, eu tô muito empolgado de passar esse tempo aqui com vocês. Agora de estar naquela. O John Dee está te dando o troféu Tesla para você, por causa de toda essa programação aí. Oh, gratidão. Gratidão. Isso que é assim, né? Devemos lembrar que eu não sou nenhum especialista nessas coisas. Foi André Balparda, da Cervejaria Mestre das Poções, Ilan Krieger, da Social Wave, tutorial, tutorial, tutorial. Gente, tipo, nessa Lembra que a minha quarentena... primeira tentativa num domingo tentando fazer isso aqui funcionar, né? Não, nessa quarentena é puro aprendizado, né? Então a gente não para, a gente não fica parado, assim. Eu confesso que eu sou mais parada do que ele, né? Ele tá sempre assim, mexendo com o curuto, né? Agora, eu não, eu já sou mais preguiçosa, eu confesso. Eu gosto de me jogar no sofá, eu gosto de ver filme, série. Eu sou mais assim, né? Tipo, é domingão, fim de semana, oba! Eu fico tudo deitado junto com os gatos, sabe? Mas ele já é mais pauleiro, adora ficar estudando tudo. Acho que é mal da minha família. É autodidata, então sabe como é que é, né? Eu já sou mais folgada. Aqui, a gente tá aqui agora. Dá pra vocês decidir ficar ali ou ficar aqui? Eu quero uma terceira câmera. Não dá, eu tô com meu celular, não tem Não, a gente vai como. arrumar aquele celular que tá com a bateria zoada e a gente vai ter 3 câmeras aqui. Puta merda, agora eu não vou mais saber, eu vou olhar aqui, 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 A aqui, gente aqui. mostra onde olha, não é fácil. Ai, É divertido, né? Só tem que Eu ser sei que take pra 1, vocês take que 2, take assistem, eu 3. sei que pra vocês que assistem deve ser muito mais gostoso ver essas lives assim, né? Interagindo com um chatzinho Cheia de acontecendo tela. aqui, vai mudando as coisas, vai entrando as interferências, né? Eu tenho certeza que é muito mais gostoso assistir live assim. É isso mesmo, John Dee, é isso mesmo. Olha, Ó dá que pra legal mudar que a o João tela falou assim. aqui, ó. Não 1000 vezes, como diria Álvares de Azevedo, não saiam dessa quarentena sem ter criado nada. Opa, Exatamente. aí sim. Aí, com toda certeza, né? Estamos, olha, Não vou tem... negar, eu sinto muitas saudades de passear, de chegar final de semana, né? E eu sempre olhando pra lá. Não, Mas o olha povo pra cá, me vê ele ali pra também. cá, ó, aqui não, eles te Não veem. dá, então chega pra lá, chega pra lá. Pronto. Ele fala, vem pra cá e não deixa eu chegar pra lá. Pronto, agora tá mais fácil. Eu não vou mentir, assim, eu sinto muita saudade de passear no final de semana. Somos Né? dois. De chegar na sexta-feira, aí galera, sextou, vamos pra balada, vamos pro madame, né? Vamos tomar uma. Sim, a melhor parte. Porque ele pensa que eu sou bêbada. Mas eu sinto muita saudade disso, sabe? Passear na Paulista, ir num parque. Ir no shopping, Eu sinto comer saudade dos meus besteira. clientes, pô, de ir lá na agência, nas editoras, nas gráficas, a gente ficar lá criando reunião, tomando café, falando bobagem, inventando coisa. É terrível, só videoconferência pra cá, pra lá, Só casa, WhatsApp. trabalho, casa, não Eu tem muito tô, pra onde ir. sim, eu tô feliz da vida que a gente consegue pelo menos discotecar, né? Um pouco, é gostoso discotecar lá na Fences, ou às vezes tentar fazer uma live. Mas agora, só agora apareceu o streaming que dá pra você fazer live sem cair, isso é Ainda importante. bem que tem a internet que tá ajudando a gente nessa parada toda, né? É Ainda verdade. bem, porque Isso. aí a gente fica comunicável com as pessoas, nem que seja assim, virtualmente. Eu sinto falta também das caixas de som da balada, da máquina de Aqueles fumaça, das dum, luzes, dum. vocês dançando na pista. É gostoso discotecar pra vocês na Fences, nas lives, é assim, é muito bom. Mas, sabe, tipo, eu sinto falta de tudo isso já. É um negócio que me entristece um pouco esse momento todo que a gente está atravessando. É claro que eu sinto falta de dar aula, de fazer as palestras ao vivo, né? Ah, o John Dee mora lá na Avenida Paulista, olha aí, só. praticamente vizinho. Tá tudo deserto por aí, né? Eu imagino mesmo. Não tem muito o que fazer, né, pela Paulista nessa quarentena, infelizmente. Temos, né? Mas estamos aqui, saudade. estamos juntos e esse é só o começo das novidades que a Rede Vamp está trazendo para vocês. Aí por enquanto a gente fica assim, né? No virtual, É. nos bate-papo, Uhum. trazendo novidades, trazendo coisa boa.
Quem sabe oferecer uma noite diferente para vocês? É. Ai, sabe que vendo esses vídeos das apresentações, me deu uma saudade de apresentar de novo? Ah, eu De sei. fazer. Pena que, assim, né? Tipo, não dá pra sair pra poder ficar inventando figurino, porque aí eu gosto de ir na 25 pra comprar um monte de coisa pra elaborar um figurino, né? Pra elaborar a decoração. Ah, eu adoro. Eu sou um rato da 25 de março. Mas não tá tendo nada. A gente fazer muita coisa, Aí né? é que desanima, né? Aí é usar a criatividade pra tentar fazer alguma coisa em casa mesmo. Ah, sei lá, Ah, quem mas sabe já, né? Fazendo alguma coisa em casa já eu é. faço algumas apresentações, eu crio um cenário diferente aqui em casa e Bem que faço o algum Maven, emboladinho. se bem que o Maven já mostrou pra gente que dá pra fazer um negócio diferente. Né? Vamos. Pra gente fazer um Inventar. negócio. Eu não Alguma sei, assim, né? Porque o nosso ideia. equipamento não é tão legal quanto o do Maven pra fazer essas coisas. Então, não sei. Talvez a gente consiga fazer pra fazer ao vivo, né? Mas a gente vai inventar. A gente sempre acaba inventando alguma coisa pra vocês. Ah, com certeza. Aqui é, como é que é o nome daqueles ratinhos lá? É o Pink e o Cérebro. É verdade, a O gente. Pink e o Cérebro. A gente tá sempre confabulando coisas porque queremos dominar o mundo. Ó, estamos sendo bem sucedidos. Já temos um programa de rádio FM lá em Portugal. Chegamos lá em Portugal. A Vox Vampírica já é ouvida de Buenos Aires até o Alasca. Temos provas disso. A Vox Vampírica estreou essa semana, né, amor? Estreou em Portugal. Na quarta-feira. Na quarta-feira. Agora, toda quarta-feira vocês ouvem a gente em Portugal também. É pela rádio Antena Minho. Pena minha. E aqui no Brasil dá pra ouvir ela virtualmente, né? Uhum. E lá é estação FM, né? Isso, lá é a rádio FM mesmo. Pega toda a Espanha, Portugal, parte da França, parte da Bélgica. É um negócio bem, bem bacana. Estamos lá. Agora toda feira. Jundi disse que hoje foi a live mais longa do canal. Ah, é? Fomos. Hoje foi não, ele tá perguntando, né? Hoje foi a live mais longa do canal? Acho que é a Foi. live mais longa da minha vida, essa. De ficar aqui 2 horas. Não, é tipo, não, Acho a que gente foi. nem sentiu, né, na verdade. O bom do YouTube é isso, né? Porque fazer live no Instagram ele limita 1 hora. É menos agora, 40 e poucos Tá minutos, menos? 50 minutos. No É. Facebook também dura um tempo. No Twitch você pode fazer quanto tempo você quiser, né? Mas o meu lugar favorito de fazer live está sendo o Zoom, lá na plataforma do. Mas é um Zoom customizado, que a gente modificou tudo lá para fazer a Fênix Festa Online. Uhum. Lá tem sido o lugar que eu mais gostei de discotecar, assim, tem sido foda. Tem um outro streaming que eu vou começar a transmitir, discotecagem para vocês, que é o da Social Wave, que são nossos parceiros. E lá é o streaming certo para DJs. Lá é muito bom mesmo. É bem legal o streaming deles. É isso aí, deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Sim. A Lu Ibaninha está falando, faz uma apresentação na festa. Boa ideia, vou bolar Olha, alguma coisa. vamos ter surpresa sim, Lu. Será que eu consigo fazer alguma coisa em uma semana? Se você estivesse aqui parada, né? Se o Dória decretasse de novo lá um negócio que foi. Que eu tô tendo que sair para trabalhar, então durante o dia eu fico ocupada no meu serviço. Uhum. Não sei se eu vou ter tempo, mas se não for nesse próximo Festas, eu vou causar no outro. Sim, se a gente vai inventar coisas para vocês. Se não for nesse, vai ser no outro. Vamos lá fazer aqui os recadinhos que agora, né, gente? Foi gostoso ficar aqui com vocês. Durou até mais tempo do que a gente planejava. Foram 2 horas e meia. O pessoal tá curtindo aqui, ó. Falou que a live tá bem descontraída. O Júlio, o Gabriel gostou bastante. Valeu, legal. Gratidão. O John Dee também disse que foi muito espontânea, muito bom papo. Valeu mesmo, John. Aqui é nós por nós mesmo. Então, tamo junto. Bom, a gente agora vai estar mais próximo de vocês, que a gente conseguiu montar o sistema, a gente já viu agora que funciona, que dá para fazer. Então, gente, agora recadinhos aqui. E no próximo a gente poderia combinar com a galera de cada um arrumar um vinho, uma bebidinha gostosa, né? Que a gente não foi no mercado, então não deu para comprar um hoje vinho. não deu. Agora a gente tá ali. A próxima vez que a gente fizer, a gente pode programar melhor, trazer umas taças de vinho, umas coisas bem gostosas, assim, sabe? Aí vocês do lado daí também, vocês
um vinho, uma cerveja, um destilado, alguma coisa assim. Ai, que papo de bêbado! Quem vê, pensa. Mas, é gostoso, né? A gente fala sério, fica assim num bate-papo É bom, gostoso. sim, né? A gente aqui achou que ia ficar uma meia hora só aqui testando eu equipamento e também de achei repente engrenou o papo tá gostoso com vocês, Foi né? muito bom. A gente vai estar agora mais juntos com vocês. Eu ia anunciar já o nome desse projeto aqui hoje, mas a vinheta não está pronta, então eu vou fazer mistério para fazer a estreia oficial na próxima. Vou fazer que nem aquele apresentador lá. Para. Exato. Mas o que eu posso dizer, esse projeto que vocês estão aqui assistindo, testando aqui, participando desse momento com a gente já vinha desenhando ele pelo menos desde 2016. Mas só hoje que a gente conseguiu realmente executar ele a contento, como a gente queria. Claro, a gente vai ter muito mais conteúdo. E o que eu preciso dizer para vocês nesse final aqui é: não esqueçam que sábado que vem tem a Fenxas e Festa Online. Mas também não esqueçam que nós temos o Campus Strigoi. No Campus Strigoi, lá no catarse.me/redevamp, vocês podem ajudar a Redevamp a ir ainda mais longe. Estrear finalmente a sua rede social exclusiva para vamps e pessoas afins. Nos ajudar a trazermos para o mundo a nossa nova revista da Redevamp, que é uma revista em formato de luxo, papel especial, com entrevistas com Dacre Stoke, Sofia, do Teatro des Vampires, e muitos outros autores e músicos que vocês adoram e já conhecem dos nossos eventos. Não tem uma mostra da revista? Não, está na outra estante, mas tá. hoje é segredo. E a gente também, com quem apoia o Campus Strigoi, entra VIP nas nossas festas online, participa do nosso grupo secreto do Telegram, onde temos uma roda de conversa sobre sonhos lúcidos, mistério do voo noturno, viagem astral, feitiçaria e magia. Uma roda de conversas muito legais. Tem uma série de eventos online exclusivos. Então apoiem a gente no Campus Strigoi, porque vocês querem o melhor e vocês terão sempre o melhor. O Rafa Cibol quer um tour. Quer que a gente mostre filmes, DVDs, CDs, o que a gente tem de DVD, o que a gente tem e tal. Mas assim, Rafa, hoje em dia com toda essa tecnologia que a gente tem, você acredita que a gente não tem DVD? A gente tem mais os livros mesmo, É que é o mais que a gente livro mais físico compra. mesmo. Mas música você tem gigas e gigas estocado nos computadores no computador, de MP3 original, né? No meu notebook mesmo tem um monte de música, um monte de banda. De filme a gente vê tudo no Netflix, NetGato no TV. Amazon Prime, quando não dá jeito a gente vai pro GatoFlix. GatoFlix, né? A gente assiste muito, né? A gente tem um projetor aqui em casa, a gente é um cinemão. A gente tem um plano, a gente tem um dos projetos pro Campus Strigoi que a gente vai contar pro pessoal do campus, que vai ser um negócio bem legal que a gente vai fazer com filmes. Com filme? Legal. Mas segredo, Campus Strigoi. Vem pro Campus Strigoi que vocês vão ter acesso a muita que coisa. não para. E é isso, né? Isso, queridos, queridas, gratidão por essa companhia incrível que vocês foram pra gente hoje. A gente está muito feliz. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Foi fantástico. Obrigada pela presença, obrigada pelo feedback aí de vocês. Isso é muito importante pra gente. Que monta toda essa estrutura e tal. Aí aqui a gente tem uma visão, vocês daí têm uma outra visão, então é bom vocês. A gente espera que vocês saiam dessa live muitíssimo melhor do que quando entraram. Com certeza. Tipo, ergam o queixo, deixem o olhar se iluminar, clarear a escuridão e perceber que escuridão e horizonte são sinônimos, sempre. Não se esqueçam, se cuidem nessa pandemia, né? Se mantenham bem, saudáveis, sistema imunológico lá no alto. E é isso, galera. E nós desejamos uma boa sorte aí para todo mundo. E prósperas caçadas, sempre. É isso aí. Não percam, terça-feira tem Vox Vampírica lá no Spotify, inédito para vocês. Quarta-feira tem Vox Vampírica lá no SOS Metal da Rádio Minho, em Braga, Portugal. Sábado, 30 de maio, tem a Fenxas e Festa Online. Venham de onde estiverem, a presença de vocês é muito bem-vinda. Nos apoiem no Campus Strigoi e estamos juntos. Agora de saideira, tomara que dê certo, vamos com um vídeo da banda Otodix. Oba!
Создание тебе очень